Seja bem-vindo a mais um MeioCast. E é com muita alegria que eu recebo uma turma super bacana para esse episódio, que é de junho, certo? Estamos no mês de junho, e junho é um mês de festas, é um mês que dá início às férias, e isso combina com o quê? Shopping. Shopping center, passeio, lazer, entretenimento, compras, por que não? E é exatamente disso aí que a gente vai falar. Você vai ver, aguarda só um pouquinho. Eu tenho aqui o CEO do Paraíba Mall, Carlos Frederico. Eu tenho a gerente comercial do Paraíba Mall, Renata Reis. E aqui ao meu lado, Rodrigo Thomas, que é o gerente de marketing do Paraíba Mall. Então, assim, como eu prometi, é sobre um mall que está fazendo sucesso aí na cidade, lá no bairro do Bessa, há 2 anos, que a gente vai falar nesse episódio. Então, a gente vai falar, você já percebeu, né? Sobre marketing, sobre parceiros, venda comercial, sobre a ideia de criar um shopping no bairro do Bessa, e aí que está fazendo história porque é realmente diferente, com toda essa turma aqui muito bacana. Mas antes de começar, eu preciso dizer que dessa vez, de forma muito especial, quem me veste aqui essa produção é uma loja do Paraíba Mall. Ela fica no primeiro piso do Paraíba Mall, se chama Loja Ive, super nova, inaugurou recentemente também. E se você já observou aqui na mesa, tem copinhos de onde? The Coffee, que é uma cafeteria super conhecida, também fica no Paraíba Mall. O Paraíba Mall trouxe essa franquia para dentro dele, fica lá no térreo, e aí a gente tem cafezinhos de The Coffee aqui hoje com a gente. Então, num brinde de café, falando sobre shopping, sobre compras, sobre lazer, a gente começa falando e eu vou abrir os trabalhos com o Carlos Frederico. Eu quero saber, lá há 2 anos atrás ou até antes, você vai me dizer isso agora, como é que surgiu essa ideia do Paraíba Mall? E aí eu quero que você me conte tudo, o nome, de onde veio, enfim, tem sócios, como foi essa construção toda para aquele prédio que a gente vê hoje lá no Bessa. Mário, primeiramente, obrigado pela oportunidade. Queria cumprimentar aqui Renata, que é a nossa gerente comercial no Paraíba Mall, Rodrigo, que é o nosso gerente de marketing, mas também cumprimentar 2 gerentes que não estão aqui, mas que fazem parte do nosso time. Jurandir, na parte administrativa e financeira, e Márcio, na área técnica, na área de infraestrutura, que é o nosso gerente também. Então, nosso time parte daí, e todos os cabeças. E todos os que fazem o Paraíba Mall, do colaborador que todo dia está ali limpando a praça da alimentação para que a gente possa se alimentar ali, ou a parte externa, ou cuidando do jardim, àqueles que estão na gestão da empresa. Claro. Então, todos Perfeito. eles citam todos cumprimentados Um e time. agradecemos em nome deles. Um time de verdade que ama o que faz. Perfeito, sejam Então, bem-vindos. A ideia do Paraíba Mall, eu digo sempre que num momento muito difícil, e a semana, há uns 15 dias, eu falava sobre isso, que talvez o nosso pior momento empresarial, no nosso escritório de advocacia, não, foi um momento muito rico, porque a gente pôde, para os nossos clientes, assistir muito na pandemia, né? Foi um momento de crescimento no Nóbrega Farias, mas no âmbito pessoal, de empreendedorismo, foi um momento muito difícil, porque todos os nossos negócios estavam parados, né? Nossa área de locação, hotelaria, onde a gente investe, Ibis João Pessoa, Ibis Natal, imagino que foi desafiador, Ibis né? Mossoró, e imóveis, malls de bairro, que a gente tinha já um pouquinho de experiência nisso, tudo de cabeça para baixo, porque ninguém conseguia dar conta das obrigações, porque não recebia recursos, e nesse momento, que foi um momento muito difícil, a gente tomou algumas decisões. Eu tenho 3 filhos, né? Fred, Dudu e Lipe, eu acho que muito por eles, né, de não se abater naquele momento. Foi um momento muito difícil. O momento do país já não estava num bom momento. Tá? Era um momento que a economia estava indo e a gente tirou da gaveta alguns projetos. Então, o que eu sempre digo é que o Paraíba Mall, ele é filho de uma ação de não ficar parado na pandemia, de não se resignar. E como é bom a gente, que em 2020 estava num momento daquele tão difícil, que o país passou, que tantas pessoas nos deixaram fruto de uma pandemia, a Covid, né? Mas nós pudemos, naquele momento, tomar atitudes que geraram efeito para o futuro. Então, nós tínhamos 3 projetos que nós resolvemos trabalhar fortemente na ideia deles, e um deles era o do Paraíba Mall.
Né? Olha. Então, o Paraíba Mall nasceu, a ideia já existia um pouco, embrionária, mas a pandemia permitiu, quando houve essa pausa na vida da gente, que a gente se dedicasse a projeto, que a gente se dedicasse às reuniões. Né? A primeira pessoa que veio foi Renata, né? Eu digo sempre que Renata era um estoque. Porque... Um estoque? Ele levar para todo mundo isso. Eu quero saber. Queremos saber. Porque não havia demanda para Renata trabalhar conosco ainda. Agora entendi. Matei a charada. O projeto estava muito começando e Renata surgiu. Quando Renata surgiu, eu disse, Renata, aqui nós não precisamos de você ainda, mas você vai ser contratada. Ela tinha saído de um outro shopping. Sim. E nos procurou, né? Tinha saído, já fazia algum tempo, nos procurou. Eu disse, não estou precisando hoje não, mas eu não quero que você, eu não quero perder a possibilidade de ter uma profissional como você conosco. E aí Renata chegou. Nesse período, a ideia era que fosse algo um pouco mais simples do que o projeto do Paraíba Mall, até porque a gente vinha de uma pandemia. Então a gente estava muito na realidade, os sonhos grandes ou os sonhos maiores estavam mais distantes. A gente tinha uma ideia de fazer, já havia a ideia do supermercado, projeto inicial, eu tenho ele rascunhado, o projeto inicial era, imagina advogado desenhando, né? O projeto inicial era um supermercado, aqui do lado 4 ou 5 grandes lojas e uma academia no primeiro andar. E no meio uma grande praça de alimentação a céu aberto. Esse era o projeto embrionário. E nós desenvolvemos essa ideia, a partir de... Já vínhamos trabalhando nela, desenvolvemos essa ideia e tapumamos a área, onde hoje é o Paraíba Mall. E naquele momento, da equipe de marketing de Rodrigo já tinha Rebeca, né, que foi quem trabalhou com a gente, Rebeca Neto. Isso. Maravilhosa, um beijo, Rebeca. E Rebequinha foi a pessoa que criou um cadastro. Certo. Foi assim realmente que nós começamos. Um formuláriozinho. Um formuláriozinho que para lojistas? Para os interessados. Nós já tínhamos tapumado, o tapume era lindo, né? Eu lembro. Eu moro no Bessa, eu lembro. Então, o tapume era lindo, foi Faisal que fez. Sim, né? Falaremos sobre isso. João Faisal, que está conosco até hoje, uma pessoa fantástica, um gênio. E Faisal captou por morar no Bessa, por ser ele que entendeu a nossa essência e o que a gente estava querendo fazer. E Rebeca fez o cadastro e a nossa surpresa foi que o cadastro bombou. Então nós tivemos aí 100 e poucos interessados, já para encher o mesmo. Então, e Renata chegou para mim e disse, que nós estamos com um bom problema. Hoje eu levo isso. Esses cadastros são quentes. A gente está desperdiçando uma chance muito grande, porque o projeto é um projeto simples. A gente já estava sentindo isso, não? Mas tem aquela coisa, a gente sabe o que está acontecendo e a gente fica sem querer. Ninguém queria fazer um grande projeto financeiro, tomar empréstimo grande. Sim. Queria uma coisa mais pé no chão, mais na real. E, de fato, aí nós procuramos um outro projetista, um outro arquiteto, aí foi Leila Azuis. Sim. Nós nos reunimos e aí já tínhamos o pessoal de engenharia nosso Márcio Moreira já estava conosco, e sentamos eu, ele e Renata e rascunhamos o que seria aquela proposta do que nós queríamos fazer. Né? E levamos para a arquiteta, para a Leila, que foi quem deu a feição do mall. Né? Então, a característica do mall, do Paraíba Mall é um mall de bairro. Nós nunca quisemos ser shopping. Certo. Então, às vezes, a vaidade é que vai na frente do empreendimento. Nós nunca quisemos ser shopping. Não porque entendíamos que a gente não tinha capacidade de ser, mas porque a gente queria ser diferente dos shoppings. Então, você via em João Pessoa outros shoppings parecidos com o nosso que se fechavam para a rua para parecer shopping. Sim. Quem se fecha tem que ter uma coragem muito grande. Tem que ter grandes lojas de departamento. Sim. E o mall pequeno, o shopping pequeno, nunca vai ter isso. Então, eu perco a rua, né? Eu me fecho, crio um paredão, uma parede cega, sem parede ativa para a rua, que é tudo que hoje se combate. Em São Paulo, hoje, você vê os prédios residenciais estão sendo obrigados a fazer fachada ativa, ou seja, até lojas são obrigados hoje.
né? Aí tem uma outra discussão, que essas fachadas ativas, essas lojas não estão ainda surtindo o efeito desejado, aí por outro tipo de problema que eu já entendi que está ocorrendo lá, mas os prédios estão sendo entregues já com isso. Para ser aprovado exige isso, 5, 6 lojas embaixo, 10, é muito comum. E a gentileza urbana. Também. Então, o Paraíba Mall nasceu com gentileza urbana. Por quê? Porque a gente queria integrar o mall ao bairro. Então, você pode ver que eu tenho uma entrada pelo Parque Paraíba. Eu tenho uma entrada pelo Mercado Mal 24 horas. Eu tenho mais 3 entradas na frente. Então, são 5 entradas. O tradicional do shopping é ter pouca entrada, você circula muito. Isso nós não queríamos. Nós não queríamos que o cliente que entra lá no mall para fazer uma compra fosse obrigado a andar o mall todo e se irritar e não voltar mais. Então, essa facilidade faz com que o nosso cliente, né, o nosso parceiro, que é o nosso cliente do bairro, ou de onde quer que às vezes vai 2 ou 3 vezes no mall para resolver coisas diferentes. Então, ele entende que aquilo é agradável, faz parte do dia a dia dele, ele vai uma hora no cabeleireiro, aí outra hora ele vai no Parque da Cidadania, outra ele vai tomar um café, marca uma reunião, então isso é muito comum. O time foi chegando, o Rodrigo do marketing também veio fazer parte, que foi uma pessoa que nos ajudou muito e tem nos ajudado bastante ao longo com sua inteligência, capacidade, né, um gentleman, né, contribuiu muito. E depois agora, já 1 ano e meio, quase 2 anos, Jurandir, que é quem nos dá a segurança aí no back, na parte administrativa financeira, né, importante também. E está à frente lá e faz parte do dia a dia, porque ninguém faz nada sem essa equipe. Perfeito. Então, o mall foi concebido para ser simples. Então, você nunca viu, eu sempre digo, eu fui franqueado do McDonald's, não sei se você sabe disso. Sei sim. E você nunca viu uma McDonald's pendurada no quinto degrau de alguma coisa. Né? Eu desafio se você encontrar. Parece que tem um em São Paulo, mas na Faria Lima, num canto lá, mas deve ter seu outro ponto de acesso. Sua razão. Outro, mas é um prédio que eles queriam estar e naturalmente existia. E em João Pessoa você via vários shoppings com escadaria para entrar, às vezes uma grande escadaria, né, um acesso mais difícil, ou se fechando para a rua. Nós queríamos um mall aberto, nós queríamos um mall acessível, nós queríamos gentileza urbana, nós queríamos muito verde, e nós éramos, na essência, como eu disse aqui, abertos. Lembra disso? Gente, a gente tem um papelzinho aqui. Lembra disso que nós éramos abertos? Lembro. Então, como nós éramos abertos, nós resolvemos crescer. Ainda esse pneu foi trocado com o carro em movimento. Andando. Então, nós resolvemos crescer, mas nós não queríamos perder a essência que Renata e Rodrigo vão falar sobre ela. Nós não queríamos perder a essência. Então, nós refrigeramos para dar mais conforto a Mari, né, a Matheus, a Bruna, para dar mais conforto a todos, mas sem perder essa capacidade de você se sentir num lugar aberto. Muita claridade, e muito de verde. fato, não é porque eu estou aqui com vocês, mas é de fato o clima que se sente quando se entra lá no Paraíba Mall, né? Isso. Que é um lugar aberto mesmo, tem muito verde mesmo, tem as plantas ali, jardim, descendo e tal. O piso no zero. O que é o piso no zero? Eu estou na altura da calçada. Exato. A minha mãe, que tem uma garota de 84 anos, dona Ana Maria, ela anda no mall com facilidade. Sem a dificuldade, né? Perfeito. Os namorados andam com o cachorro, os amigos passeiam, se integram ao bairro naturalmente. Perfeito. Então, esse era um outro princípio. Nós decidimos não perder o zero da rua. Bacana. Né? Então, e nós queríamos estar abertos e nós queríamos que a rua tivesse fachada ativa. Nós queríamos loja na rua. Por isso que nós somos o que se denomina strip mall, que é aquele mall com lojas para a rua. Que era uma coisa que nós não tínhamos em João Pessoa, porque todo mundo queria ser dono de shopping, todo mundo queria ser shopping, sem ter as condições para tanto. E Frederico sempre diz assim, eu nunca quis ser chopeiro. Nunca quis. Então, vaidade zero, humildade e pé no chão para dizer, a gente não queria concorrer com os grandes shoppings, a gente queria ter a nossa identidade. E aí, né? E aí conseguiram. E para ser identidade, eu não queria nome americano, eu queria Paraíba com HY, que em outros empreendimentos a gente já tinha trabalhado isso, é um pouquinho da marca da gente, o orgulho genuíno dessa terra, perfeito, né, o orgulho das nossas raízes, do nosso povo, da nossa gente, do homem mais simples, àqueles todos que fizeram parte da nossa história, seja no plano cultural,
político, econômico, né? A gente é terra de Celso Furtado, né? Terra de Elba Ramalho, Exato. né? E de tantos outros, que Zé Lindo Rego, né? Zé Américo de Almeida. Então, essa terra tem muito a ensinar. Então, eu tenho que abraçar a minha terra. Mas aí, quando a gente é Paraíba, e tem um parque do lado, Paraíba, a gente se integra naturalmente. Perfeito. Então, Bessa entendeu e abraçou. Eu me lembro muito, Mari, que na obra, várias vezes eu reclamei, os dois são testemunhos com o meu engenheiro, vocês estão fazendo uma confusão na rua, caminhão interditando, passa colégio ali, caminhão interditando, fazendo buraco, não sei o quê. Nós nunca tivemos uma reclamação. Porque o bairro sabia do sentimento de pertencimento daquilo que ocorria ali. Era bonito de ver, mas eu me incomodava. Fazia uma confusão, não quero, tira esses caminhões, manda limpar a rua que você sujou. Limpe a rua que você sujou. Várias vezes passou caminhão com água, com não sei o que, com varrição. Várias vezes limpou, porque a gente sujava, uma obra suja muito. Mas eu não queria esse impacto da redondeza, eu queria ter um respeito pela minha vizinhança. Mas a minha vizinhança, não obstante esse tipo de problema, nunca reclamou. Que maravilha. O preço do metro quadrado... E o Bessa tem essa cultura, né? Do bairrismo mesmo, assim, de pertencimento. Total. Vamos falar de Bessa já já. Eu quero pedir licença para passar para a Renata, que já meio que entrou aqui na conversa, já foi chamada à conversa. Mas seja muito bem-vinda. Obrigada, Mari, que agradeço. E aí, conte agora, como é que você chegou, então? Carlos Frederico já adiantou que você já esteve em um outro shopping. E aí, como é que foi? Como é essa sua experiência? E aí, o seu trabalho aí no Paraíba Mall? Joia. Primeiramente, eu quero agradecer, né, a todo mundo. E assim, é uma honra estar aqui hoje com vocês, né, nesse podcast, falar um pouco da nossa trajetória, né? Exato. Da nossa, porque a gente é um time, né, estamos sempre juntos, tanto assim como o Carlos Frederico, como o pessoal, todos os gestores, a gente está sempre no trabalho ali juntos, né, para fazer acontecer. Então, assim, teve muitas histórias, assim... uma coisa assim, eu já vinha de outros shoppings, trabalhei em um shopping por 7 anos, em outro shopping por mais de 10 anos. Mas é o que eu sempre digo, são as mesmas coisas. O que muda é o porte, o tamanho mas assim, vai ser os mesmos problemas, vai ser aquelas mesmos questionamentos de lojistas, tudo vai ser do mesmo jeitinho. Tu também, então, antes era comercial também. Isso, eu trabalhei com marketing também, no início. Né? Eu trabalhava no departamento de marketing, depois eu migrei para o comercial. Certo. E aí, quando eu vim para o Paraíba Mall, uma coisa é você iniciar um shopping que já está acontecendo, que já tem ali alguns anos, enfim. E uma coisa é você receber um projeto sem nada, né? Dizer, do zero. Vamos ter que tirar isso aqui do papel. E assim, para grande surpresa, né? A gente foi fazendo esse trabalho, um trabalho... eu já tinha vários contatos, né? Tinha vários contatos... e a gente vai fazendo um trabalho de formiguinha, aquele trabalho, vai conversando com até porque era um projeto para 2 anos para frente, né? Então a gente foi trabalhando de pouquinho ali, um pouquinho ali. Fui estocada, como o Frederico diz, né? Achei perfeito. Fui estocada ali, mas aí eu ia fazendo esse trabalho. Mas nesse período que ela estava no estoque, ela recebia normalmente. Né? Por isso que é estoque. Por isso que é estoque. Perfeito. E ela trabalhava no meu escritório, na minha sala. Aí, Frederico. Oh, meu Deus. Ela trabalhava na minha sala, eu ia receber alguém, Renata, eu vou receber alguém, eu ia para a sala de reunião, porque... Como era um projeto inicial, sim, né? Depois ficou ela, eu e Renato e Márcio. Nós trabalhamos mais de um ano. Mais de um ano. Na minha sala. O projeto precisava tomar decisão o dia todo. Então, de fato. A gente tinha uma sala de reunião. Então, eu trabalhava na minha sala. Muitas vezes, não era assim. Era frente com frente, né? Eu tinha uma mesinha redonda e o Frederico ficava na frente. Eu ficava lá e na frente. Todos os dias, aquela mesma situação ali. Mas batendo ponto. Ele não fugia. E aí, mas aí foi 1 ano, 2 anos a gente ali, depois a gente migrou para uma sala na Edson Ramalho. Certo. Quando as coisas começaram a se organizar, e eu peguei, assim, o projeto que eu vi, a gente já começou a ver as estratégias, né? E não, eu acho, Frederico, que talvez o pet shop, vamos colocar lá na ponta, porque vai ter o acesso de pet. Animais, Talvez... a gente foi organizando um mix para vamos tentar colocar o parque no primeiro pavimento. Uhum. Aí depois teve a ideia da academia de subir, que até então era em térreo, né? Primeiro andar. Primeiro andar, isso. O primeiro andar. E aí a gente foi tentando organizar, né, para cair em campo. Até porque era um projeto para 2 anos. Mas aí a gente foi fazendo a captação, foi conversando, fui trazendo esse pessoal. Depois do formulário eu fiz uma avaliação ali. E tenho clientes hoje que estão no Paraíba Mall
que estão lá Que desde são do formulário. Um exemplo é Chiquinho Sorvetes, né? Que Até legal. mandar um beijo aqui pra Raquel. Raquel foi uma das primeiras que preencheu nosso formulário lá no formulário. E ela disse, Renata, quando eu vi o tapume, eu disse, aqui dá uma Chiquinho. Que massa, legal. E aí eu digo, você é quase uma 01, porque ela foi quase uma cliente ali 01. Então ela fez o formulário, eu disse, Chiquinho é uma marca boa, né? Vai estar com a gente. Enfim, a gente foi fazendo esse trabalho de encaixando quem. Enfim, a gente conseguiu inaugurar o shopping com 100% comercializado. Então, assim, na época, o mercado, vamos dizer assim, vinha de alguns históricos meio complicado, né? Então, assim, tinha aquela preocupação, mas Renata, eu tô vendo isso, tô vendo aquilo, não tá engrenando. Será? Por que você acha que o Paraíba, por que vai dar certo, gente? E aí tinha todo o argumento comercial, né? Pra gente... Perfeito. Então, vocês enfrentaram ainda uma incerteza, uma dúvida, isso, né? Porque existia o mercado local, estava com alguns problemas, né? Em relação a algumas inaugurações. E eu acho que é reflexo da pandemia, estava todo mundo Não, inseguro eu acho que também. tinha 2 ou 3 pequenos shoppings que não tinham ido bem na comercialização. Certo. Por algum motivo, só complementando o que o Renato está dizendo. O primeiro motivo, nós navegamos nesse mar revolto. Um dos motivos tinha sido, eu contrato com o Mari, para você fazer uma loja, nós fechamos um contrato e eu digo a você que vou entregar daqui a 1 ano. Certo. E às vezes passou 2 anos, você investiu seu dinheiro, pagou o franqueador, pagou não sei o que, está com estoque lá e a inauguração não ocorria. E não estava pronto. Uhum. Outra coisa, você comercializou, você tinha 100 possibilidade de comercialização e você comercializou só 20%, 30%. Era outro problema. Então, nós navegamos nesse mar revolto, também. Que era 2 ou 3 pequenos shoppings que tinham sido abertos e que não estavam bem, que não tinham ido bem na comercialização, que não estavam bem, e porque o nosso iria ficar bem. Acabou sendo um reflexo, exatamente, né? Mas chegou com 100% de chegamos, de comercialização. E eu achei que sempre comento assim, todos os nossos lojistas, a gente teve uma audácia, porque todos os nossos lojistas que entraram, eles pagaram a luva, que era a CDU, que a gente chama de Seção de Direito de Uso. Sei. Né? Então, assim, era até para dizer, Renata, essa cobrança é importante, porque mostra o comprometimento do lojista ali com a gente, que vai estar junto, né? Então, assim, a gente procurou, mesmo sendo as marcas próprias, mas sendo marcas próprias, a gente sempre procurou que, olha, pessoal, vamos tentar fazer um projeto bacana, diferenciado, para trazer a experiência, para a gente ser diferente dos outros, né? Existia também a questão da localização, dizia, gente, é uma área viva comercialmente. Ali está as grandes redes de farmácia, as grandes redes de mercado, todas as escolas. Uma área verticalizada, abraçada pelos parques para isso. Então, assim, a gente tinha ali muitas coisas, muitas opções para tudo fluir, né? E tudo dar certo. Então, assim, a gente conseguiu inaugurar com 100% comercializado. Assim, foi realmente um case de sucesso, né? Porque a gente sabe que não é fácil. E ainda a gente cobrando esse CDUs, cobrando tudo, né? Tudo direitinho, dentro desse momento que existiam essas circunstâncias. Sim. Mas, assim, a gente foi trabalhando, foi fazendo, e a gente conseguiu inaugurar 100%. E é aquilo que a gente enxerga hoje, que a gente vê que é um mall que tem essência. Né? E eu sempre falo assim, gente, aqui até o essencial se torna experiência. Porque eu vou ali na lavanderia, a lavanderia é fantástica, um ambiente super agradável. Eu estou ali fazendo uma reunião online e lavando a minha roupa. No sofazinho ali. Eu já vi gente fazendo isso. Uma curadoria, né? Na lavanderia tem uma curadoria. Isso, exatamente. Bem diferente mesmo. Isso. Outro exemplo, a nossa Casa da Cidadania, por exemplo, ela é diferenciada, ela é humanizada. A gente está com aquele gerente ali que está o dia todo ali, chamando pelo nome. Existem características agradáveis, você chega ali no ambiente, está agradável, bonito, tá entendendo? Então, assim, você vai fazer um simples documento, mas você está num ambiente agradável. Renato, perfeito. Só complementando o que o Renato falou da Casa da Cidadania. Bem-vindo, Rodrigo. Rodrigo já entrando aqui na conversa, vamos lá. Eu acho interessante só um ponto que Renata falou da Casa da Cidadania. Sim. A Casa da Cidadania do Paraíba Mall se tornou referência no Nordeste, né? Isso, Fred, na Paraíba. E eles, o modelo foi um modelo Paraíba Mall, toda a comunicação visual foi o Paraíba Mall que criou. Que bacana. E no dia da inauguração, Poliana, ela disse, a partir de hoje, todas as Casas da Cidadania que forem inauguradas têm que seguir esse padrão Paraíba Mall. Gente, isso é um case.
Que legal, virou Pode continuar, viu, exemplo. Renata? Então, assim, fazendo um breve resumo, a gente tem uma casa lotérica, hoje a gente foi trabalhando agora, depois de 2 anos, a gente vai sentindo realmente, assim, o que realmente faz sentido ali, né? Então, a gente foi vendo que precisava de uma farmácia de manipulação, precisava de uma casa lotérica, e a gente foi organizando a casa Sim, e deixando cada vez ela mais completa. perfeito. Né? Então, assim, a própria nossa lotérica, eu digo, a gente vai fazer um serviço básico, que é ali pagar uma conta, mas eu tenho um sofá maravilhoso, eu tenho uma mobília bacana, uma iluminação, um ar, um ambiente aconchegante. Então, a pessoa vai ali, o cliente vai para fazer uma coisa essencial do dia a dia, mas num ambiente maravilhoso. Cria-se uma experiência, de fato, né? Exatamente. Exato. Tá, então agora oficialmente passo a palavra para Rodrigo. Como é que você entrou nesse time? Como é que foi aí a sua chegada? E Mari, fala do teu trabalho. Pois é, primeiramente agradecer a vocês e dizer o seguinte, eu já trabalhei há 16 anos numa empresa, desses 16 anos, 10 anos foram no marketing, trabalhei num shopping aqui também em João Pessoa, e foi aí que surgiu Renata, né? Renata surgiu na minha vida. Entendi. Cheguei também. Exatamente. Hoje eu sou muito grato, eu cheguei no Paraíba Mall através de Renata e Frederico foi uma das pessoas que apostou no meu trabalho, né? Frederico, tipo, eu lembro da nossa... Foi responsabilidade. Né? eu lembro da nossa reunião lá na Edson, e aí Fred falou do desafio que era o Paraíba Mall, e eu, de cara, eu disse, Fred, eu tô com você, esse projeto já é um projeto, já conhecia, eu falava muito com Renata, todos os dias eu estava sempre falando com Renata, e aí eu abracei o projeto, um grande desafio do marketing, eu acho que quem trabalha nessa área sabe, é decoração de Natal. Decoração de Natal é algo sinto que temos uma história aí, Vitor. E aí o Paraíba Mall, eu cheguei em agosto do Paraíba Mall. E nessa época, fechar uma decoração de Natal no mês de agosto é quase impossível. Por quê? Você começa a trabalhar isso no mês de março, o valor é um pouco alto. Entendi. E fora isso, o acervo das pessoas que tem decoração de Natal. Outros shops já têm feito a decoração, já está toda tratativa. Em agosto, normalmente, já é um mês que o pessoal já está tudo fechado, a decoração. E aí eu chego no Paraíba Mall, pego uma decoração de Natal para fechar no mês de agosto, para a gente inaugurar o shopping no mês de novembro, dezembro. E vem todo aquele desafio, nossa primeira decoração, o pessoal montou a decoração, estava no meio de obra. Então, imagina o caos. O pessoal cobriu toda a decoração, mas isso foi só um desafio, fora tantos que a gente passou no Paraíba Mall, só que é muito gratificante. O Paraíba Mall hoje eu vejo como um shopping que realmente abraçou ali o bairro, é um shopping que nossas campanhas elas se preocupam demais com a região do Bessa, o pessoal ali que convive no Paraíba Mall, e falando sobre a questão das críticas que o Fred falou que não existia, hoje ainda não existe. Tomar conta das redes sociais do Paraíba Mall é algo que é muito gratificante. O cliente, quando ele está insatisfeito com algo, ele chega no shopping, ele bate lá na porta, ele procura Renata, ele procura Márcio, ele procura Jurandir, procura Rodrigo e vai dizer, tá acontecendo isso aqui no shopping, como é que a gente pode melhorar? Ou seja, ele é dono do shopping também. Você sente em casa, né? Exatamente. Só rapidinho, Rodrigo, é engraçado isso porque o nosso cliente é a extensão da casa deles, né? Então, assim, eles se sentem como dono do shopping. Uhum. Então, assim, é o meu shopping. Exatamente. Então, assim, é muito engraçado, isso é meu shopping. E a gente já conhece até os nomes de determinados clientes, que a gente já sabe, ele tá todo dia ali, eita, chegou o Luiz ali, eita, chegou, a gente já conhece cada Que bacana. Um metro quadrado no Bessa era 3, 4 mil reais quando se lançou o projeto do Paraíba Mall. Quando nós inauguramos, aí já era 7, 8 mil. E hoje já está 15 mil, indo para 20 mil metro quadrado do Bessa. Olha aí. Ou seja, nós participamos ativamente. Sim. Né? Quantos não são os lançamentos imobiliários que a gente é quase o protagonista do entorno, lançamento. Exato, exato. Percebe, eu sempre mando aí, compartilha. Eu ia justamente lhe perguntar sobre isso, assim, como é que vocês veem aquela região? Bessa era o Clube Jardim Oceania, né? O grande Bessa, digamos assim.
Porque foi uma aposta naquele ano, tinha o terreno, vamos cercar e vamos construir aqui o mall. Mas o Bessa, de fato, ele cresceu. Ele recebe muito turista, vocês devem ver isso diariamente, né, no shopping. Sim. Muito turistas que passam a morar, viram moradores. Né? Não é incomum caminhar ou fazer alguma atividade ali naqueles parques Paraíba e escutar pessoas falando outros idiomas. E também dentro do mall, né? Eu imagino que viram clientes e tal, enfim, circulam por ali. Como é que você vê o bairro do Bessa, especificamente, nessa perspectiva? Eu acho, Mari, que falar do bairro do Bessa tem que falar de João Pessoa. Perfeito. E tem que falar da Paraíba. Perfeito. Tem que falar do Nordeste. Os olhos estão voltados para a gente, eu né? acho que o Nordeste sempre foi muito mal visto pelo segmento econômico. Eu acho que isso mudou. Então, eu empreendo há 30 e poucos anos, né, e vivi muito esses ciclos. Então, eu sempre acreditei muito no Nordeste. Eu digo, aqui que a gente tem que fazer a diferença. É na nossa região. E acreditava muito na força do Nordeste. Você vai para o interior de Pernambuco, você tem uma Petrolina, você tem uma Caruaru, você tem uma cidade de Mossoró, uma cidade incrível, né? No interior do Rio Grande do Norte, você tem Caicó, você tem tantas outras, né? Garanhuns, em Pernambuco, e você tem Serra Talhada, que é o entrocamento das ferrovias, você tem a Arapiraca, em Alagoas, você tem Sergipe, você tem a Bahia, com aquela região do Agro, Luiz Eduardo Magalhães, ali que foi desenvolvida. Então, nós temos o Ceará, que é a região do Cariri, que eles chamam lá, que é o Cariri, é diferente do nosso, porque nosso Cariri é mais seco, lá é uma região mais verde, mais rica em agricultura, mas é uma região que tem várias cidades, né, muito relevantes, muito importantes. Você tem a Grande Fortaleza, né? Então, o Ceará cresceu muito. Você tem Sobral. Então, são muitas cidades. E a Paraíba eu deixei por último, não por ser menos importante, mas porque é onde o coração fala mais alto. Você tem Cajazeiras no final. Um dia eu estava em Fortaleza e eles comemoraram 200 e poucos anos. A cidade de Cajazeiras tem 250 anos. A cidade de Cajazeiras é mais antiga do que, ou contemporânea, a cidade de Fortaleza. Veja como nós temos uma ocupação urbana um povoamento muito antigo. Então, nós temos Cajazeiras, aí nós temos Patos, nós temos Souza, aí nós temos Campina Grande, uma cidade fantástica, né? Campina Grande, o seu empreendedorismo, a sua capacidade de inovação, né? A capacidade inventiva daquela gente, né? Eu tenho muito orgulho de ter raízes, tanto no Cariri, Cabaceiras, os Farias, os Nobres são de Soledade, mas sobretudo em Campina Grande, a região onde meus avós estão sepultados e meu pai estudou. Então, tenho família lá, então tenho muito orgulho de fazer parte daquele mundo ali. Então, porque eu digo, é um povo muito inteligente, muito capaz, muito inventivo, de bom humor, né? Que encara a vida de maneira. Aí você desce, tem uma Guarabira, aí você tem uma Itabaiana, aí você tem uma Mamanguape aqui do lado, você tem várias cidades do litoral, você tem o Conde, você tem Alhambra, você tem Bahia, Santa Rita, e tem, para chegar, a cereja do bolo, que é João Pessoa. O estado da Paraíba foi organizado financeiramente. Quando a gente tem uma economia organizada, estruturada, pagando as contas em dia, as coisas começam a andar. Então, a Paraíba vive um bom momento, você vê o destravamento do polo turístico, mas nós temos um agro, se não é o maior, mas é um agro resiliente, né? Cana-de-açúcar, nós temos milho, nós temos um pouco de cada coisa, um pouquinho de pecuária, mas nós temos o setor de serviço no estado forte. Também. Temos alguma industrialização, né? Nós temos um setor têxtil que tem alguma relevância, nós temos fábricas grandes de grupos de fora, como Alpargatas, né? E outras tantas. Nós temos, fora do setor têxtil, nós temos uma indústria cimenteira também importante, relevante, jazida. Nós temos mineração. Também. Então, é um estado que tem um pouco de cada coisa. Quando as finanças estão arrumadas, aí esses setores vão decolando. Nós temos hoje, a partir de Campinas, um polo de tecnologia que veio para João Pessoa e que abraçou.
esse polo de tecnologia, e aí o que eu queria destacar com muita inovação e com muita capacitação, e o nômade digital que vem para cá. Então, nós deixamos de exportar nômades, né, e passamos a trazer os nômades para cá. Olha que diferença, né? Um jovem inteligente, capaz, né, como o Rodrigo. Pocinhos, viu? De Pocinhos. Aproveitar. Estava falando todas as cidades. Por Mataú para Cariri ali. Então, uma pessoa daquela região, talvez há 20, 30 anos, com a capacidade dele, tivesse ido para São Paulo. Ou para uma cidade maior do Nordeste, como Fortaleza, como Salvador, ou Recife. Exato. Mas hoje nós temos condições de abrigar essas mentes, essas pessoas capazes aqui dentro. Então, João Pessoa vive esse momento também, porque João Pessoa é uma cidade que foi descoberta. Eu, quando criança, tinha muito orgulho de ciceronear e levar no centro histórico, eu com 8, 10 anos, os amigos do meu pai franceses que vinham e tal. Eu adorava mostrar, tinha muito orgulho disso e passamos muito tempo para que as pessoas vissem, né? Nos descobrissem, né? Nós somos... Nos valorizassem também, nos valorizassem. Né? Então, primeiro, eu acho que tudo começa da nossa autoestima, né? Eu acho que o paraibano hoje entendeu, né? Bruna que trabalha no mercado imobiliário, acho que o mercado imobiliário fez muito parte disso. Exato. Porque nós somos muito bons, nós somos muito inteligentes, nós somos muito bonitos, um povo bonito, um povo de origem indígena, um povo de origem africana, um povo de origem portuguesa, essa miscigenação maravilhosa, né? Um povo de todos os credos e raças e religiões são bem acolhidos aqui. Então, esse povo soube receber bem o turista. Eu acho que o principal diferencial de João Pessoa não está de forma nenhuma na praia mais bonita, que é o Cabo Branco. Ontem, gente, eu vou cometer uma inconfidência aqui. Eu ontem eu fui para Bananeira no final de semana e acordei assim, com um pouco de rinite, alguma coisa dessa. Aí eu disse, eu não vou para academia, não. Eu vou caminhar na praia, no sol, vou correr, tal. Aí meu ritmo é muito forte, aí o Rodrigo não acompanha, né? Não, porque eu sofro bullying, desculpa pessoal, porque dizem que a minha velocidade não é uma velocidade muito... O importante é ir, tá? E tirar a selfie. E apresentar a versão. Aí eu fui correr, e quando eu fui correr, eu fui na frente, fui na areia para fazer um momento de reflexão ali comigo mesmo, uma oração, uma coisa. E eu estava na areia quando eu vi, o mar estava vazio, seco. O mar estava seco, maré baixa. Aí eu fui para a praia. Depois eu mostro a você as fotos. Tinham 2 pescadores com a rede de arrasto, pescando. Isso era 7h30, bem cedo, sim. 7h30 da manhã. Um pouquinho antes de 8, que eu fui deixar meu filho na escola e voltei para lá. E aí tinha um cidadão num cavalo, passando na praia, a cavalo, montado a cavalo, uma criança, um jovenzinho. E tinha essas 2 coisas. E passou um cara correndo. Então, eu disse, meu Deus, olha que maravilha. Exatamente. Olha que gratidão eu tenho por viver num lugar desse. Que está ao meu lado, essa praia maravilhosa. Uma praia que não existe, não é qualquer praia do mundo que é igual àquela, não. Não é? O mar vazio, o mar seco, né? O mar seco. Um dia de sol, porque interromperam a chuva, estava um dia bonito, parecia um dia de verão. E nós estamos dentro da cidade de João Pessoa. Quem vem de fora e se entrar na mente da pessoa aquilo que eu vi ali, o sujeito não volta mais nunca. Tu tá entendendo? Então, essa é a João Pessoa que eu queria dizer. Né? Essa é a João Pessoa que tem fascinado as pessoas. A aula fechada até 8 da manhã, todos os dias. É um lugar bom, com capacidade de a gente pedalar, correr e tal. E o bairro do Bessa, né? E o bairro do Bessa, onde está o Paraíba Mall, ele é a essência de João Pessoa, na minha visão. E vou dizer por quê. Porque o Cabo Branco, onde eu fui criado, eu morava no Cabo Branco, onde hoje é aquele restaurante Porto Madeira, ou Porto. Né? Eu fui criado naquela casa ali, que é da minha mãe, está alugado lá. Mas o bairro do Cabo Branco sempre foi um bairro fantástico. Mas era um bairro com muitas limitações. Primeiro, limitação geográfica, cabe pouca gente ali. Né? Segundo, não pode verticalizar muito, limita também, né? Porque nós estamos naquela
naquela linha do gabarito ali, no Isso. máximo vai ter 200 metros ali Isso. até a barreira. E o bairro do Cabo Branco terminou que ficou muito caro por causa desse contexto todo de limitação. Então, a cidade não podia crescer do Cabo Branco. O Cabo Branco é como se fosse a Urca no Rio de Janeiro. É um bairro muito pequeno. Né? Um bairro muito pequeno. O bairro de Tambaú e Manaíra são 2 bairros excelentes também, mas basicamente adensados já. Verdade. E o bairro do Bessa, nós temos Verdade. e temos ainda uma folha em branco que permitia que todas essas características da praia, nós temos o nosso que nós chamamos de Caribeça, que é uma praia linda, maravilhosa. Nós temos 4 parques e nós vamos ter um grande parque, que será o Parque da Cidade ali. Né? Ali vão ser 5 parques. Numa região relativamente pequena, eu chamo tudo Bessa, porque hoje em dia tem Jardim Aeroporto, Oceania, não sei o que, mas para Carlos Frederico, que vive aqui a vida toda, era Bessa. Né? Era tudo Bessa. Então, no nosso Bessa de antigamente, que inclui Jardim Aeroporto, Oceania e o próprio Bessa. Exato. Não é isso? Aeroclube, né? Aeroclube, Jardim Oceania e Bessa. Aeroclube, Jardim Oceania e Bessa. Neste entorno, nós temos 5 parques. E nós temos um grande parque a céu aberto, que é a praia. A praia. Exatamente. Que a gente não tem que pagar nada para ir em nenhum desses parques, para levar meu filho lá no parque, para correr, andar de bicicleta. Então, as pessoas têm esse sentimento de que isso aqui é uma coisa que não existe em nenhum lugar do mundo. Não vai ter isso aí. E esses parques são interligados. O secretário Wellison, da prefeitura, teve uma ideia, o Wellison Silveira, de interligar esses parques. Então, ele está começando a implementação desse, que é o secretário do Meio Ambiente, dessa interligação. Então, esses parques interligados, você vai poder andar ali alguns quilômetros dentro daquela região verde, né? E o Paraíba Mall está no meio disso. Então, era uma coisa bem simples. O ser humano, para evoluir, a primeira coisa que ele faz é observar, né? Então, perceber, né? Era uma observação muito simples que a gente fez ali. Dizer, gente, esse negócio dá aqui. É muito mais fácil você fazer uma permuta imobiliária e talvez a curto prazo dê mais dinheiro. Né? Porque, ao invés de ganhar, nós estamos investindo. Embora o mall vai fazer 3 anos agora. Foi uma obra de 1 ano e pouco. Então, 4. Né? Isso. 4. Isso. Com mais, vamos arredondar, 4. Com mais 1 ano e pouco de projeto, 5. Então, nós somos filhos do pós-pandemia ou da pandemia mesmo. Pode fazer a aritmética aí que não vai dar diferença. Então, o bairro do Bessa tem verde, tem diversidade, nós temos capacidade de acolher as pessoas do país todo, do mundo todo, e aquilo a gente percebe no mall isso todos os dias. E tem um crescimento muito grande. E tem um bônus, que é o Intermares. A gente não pode esquecer. Somos vizinhos de Intermares, Eu não vejo muito essa fronteira. Eu nunca vi fronteira. Eu me sinto, quando eu vou ao Rio Grande do Norte, na Paraíba. Eu sinto que Pernambuco faz parte do território paraibano também. Eu não sinto essas... Acho que o nordestino tem um pouco disso. A nação nordestina, a nação brasileira. Mas, assim, eu vejo que o Intermares faz parte do meu Bessa. O mall acolhe todos os dias as pessoas do Intermares. Sabia que eu ia perguntar isso, assim, além do público, dos moradores do bairro, que outro público o Paraíba Mall recebe? Se seria Intermares e Manaíra, que são vizinhos ali imediatos, né? Mas foi perfeito você ter falado sobre isso. A cidade toda, nós falamos sobre isso e quero devolver a palavra porque eu tenho esse defeito, gosto de conversar muito. Principalmente quando bebo, eu estou bebendo água aqui, né? Então facilita, né? Água e café do The Coffee. Quando bebe, toma café. É o único vício, é café. O resto é mania, mas café é o vício. Né? A campanha que nós fizemos agora, quando eu digo nós, é porque eu me aproprio das ideias de Rodrigo, tá? Mas é um time só, a gente não combinou que é um time, é um time. Mas estou só fazendo o registro. Sim, tá certo. Né, para direitos autorais. Acho que o Rodrigo perdoa. A nossa campanha de Rodrigo, da equipe do marketing, de Léo, de Rebeca, do time todo do Paraíba Mall, nós estamos recebendo milhares de jovens de uma pessoa toda, porque nós somos eleitos o lugar para se comprar as figurinhas da Copa. É mesmo? Você não tem ideia. Eu já não tem ideia do vi. engarrafamento que é, a confusão que é dia de sábado. Naquele primeiro piso, porque eu já vi. Você não tem ideia.
sábado, domingo, segunda, terça, de manhã, de tarde, de noite, porque nós temos muito colégio ali perto também. Exatamente. Então, os jovens da cidade toda, eu moro no Altiplano, e meu filho vai com os amigos para lá, mas não é porque tem nada a ver comigo, é porque os amigos escolheram. Se sentem bem, né? Os Isso é amigos escolheram, importante. vai gente de todo canto, então, Rodrigo pode testemunhar bem sobre isso. As campanhas, a campanha do Dia das Mães, que foi uma campanha linda, o Rodrigo está de parabéns, teve resultado incrível. Nós estamos com a campanha de vacinação agora do Estado, a campanha de vacinação do Estado da Paraíba está lá no MOL. Eu vi, né? como um ponto de vacinação. E nós não fomos escolhidos porque eu fui falar com fulano, não teve isso não. Nós fomos escolhidos porque era o melhor lugar, acessível, que as pessoas queriam para a população. A Casa da Cidadania já mostrava isso. Então, essas coisas que ocorrem, lançamento de veículo em João Pessoa, a maioria do lançamento de veículo estão ocorrendo no Paraíba Mall. Fila de espera lá. Fila de espera. Eu vou lhe perguntar. Sim, pois não. Só completando outro case, que é a questão da vacina. Eu sempre estou pelo mall, e aí eu costumo muito conversar com as pessoas. E o pessoal que veio da secretaria, eles estão impressionados como a quantidade de jovens que estão procurando o Paraíba Mall para se vacinar. Tem Isso outros pontos, mas eles falaram o seguinte, que no Paraíba Mall, os jovens, eles vêm mesmo para se vacinar, eles quem procura, aí chama o pai para vir, tá tendo vacinação. E eles, assim, a gente tá com esse ponto lá, e eles ficaram impressionados com essa quantidade. Isso eu acho que é algo interessante também para a gente citar aqui, Fred, completando o que você falou. Eu ia perguntar a Renata sobre o seu trabalho especificamente. Tipo assim, por exemplo, o pessoal, se bem que é governo, né? Mas assim, o lojista tem interesse de estar ali no Paraíba Mall. Como é essa acolhida? O formulário não existe mais, né? Como o formulário foi bom. Como é o teu trabalho ali no dia a dia? Hoje, assim, eu recebo hoje muitos clientes, inclusive muitas pessoas de fora que querem investir aqui. Né? Então, assim... E aí, sempre a demanda do shopping com o comercial é muito grande. Então, tipo, ontem eu atendi 4 pessoas pela manhã. Mas aí, o que acontece? Eu vou dizendo que Renata não estava fazendo nada. Denúncia. E aí, isso é bem interessante, porque mostra como a gente está indo bem. Então, ontem eu atendi uma pessoa que queria colocar uma barbearia. Eu já tenho. E aí me procurou uma pessoa para colocar um pet shop. Eu já tenho. E aí me procurou para colocar um café. Eu já tenho 3 cafés. Eita. E aí onde chega o meu trabalho. Da gente... Uma curadoria, né? De ter esse cuidado, realmente. E agora a gente tentar entender o que está faltando. Gente, o que é que está faltando? Vamos pensar. E aí cabe a mim ir até aos gerentes de expansões, a franquias, e começar a pensar. Perfeito, era isso que eu ia perguntar também. Se você fazia esse ativo também de ir buscar as marcas para lá. Legal. Exatamente. Então, isso é um trabalho que eu faço. Eu já tenho bons contatos, assim, com várias franquias, já tenho todo aquele network. E assim, mas hoje a gente trabalha realmente o que está faltando. Hoje a gente vê que tem um detalhezinho ali que está faltando na praça para ser a cereja do bolo. Então, ontem, inclusive, até disso eu fui lá na pessoa que tem a operação, né, com já um investidor, e aí tô fazendo o vínculo deles dois para a gente tentar viabilizar essa loja no Paraíba Mall. Massa, legal. Então, eu faço essa ponte, né, e eu fico na captação. Agora, no final de junho, tem a feira de franquias, que aí a gente tem um leque lá de opções, é onde eu faço toda aquela... A gente tem os nossos lojistas já, tem várias marcas que estão lá com a gente e a gente bate um papo. E também tem a captação, né? Então, hoje, a demanda do mall é gigantesca. Porém, a gente já tem muita coisa. Então, assim, mas você não pode colocar 2 ou 3? Existem determinados segmentos que dá certo. Mas alguns não. Para o porte do mall. Eu digo, gente, se fosse um mall maior, com várias entradas, com um número de ABL maior, a gente conseguiria colocar mais um outro salão, mais uma outra barbearia. Mas hoje, a gente tem uma média de 6 mil de ABL, que é a área bruta locável, né? Então, assim, 2 salões de beleza já não faz sentido. Então, um ali, porque aí termina dividindo e não sendo interessante. Exato, né? tem isso também, né? O porte do mall em si, ele não comporta uma operação de envelhecimento. Já outros, não. Outros conseguem ter mais de um. Eu sempre falo da ótica. A ótica, eles adoram ter várias. Porque fica aquela concorrência entre eles, né? Que eles gostam de ter mais de uma ótica. Mas determinados segmentos, não. Então, assim, hoje, a gente está num momento, que eu digo, é um problema bom que a gente tem.
eu tenho, às vezes, eu tenho uma demanda muito grande, mas eu já tenho esse mix. Né? Isso. E então cabe realmente eu fazer esse trabalho de agora bater na porta, como eu fiz. Lá atrás eu fiz também. Voltando um pouco lá atrás, buscar empreendedores, lojistas de fora, Recife, Natal. E a gente conseguiu trazer uma marca, uma papelaria, né? O nome é Loja do Estudante. E é um sucesso. Né? Ela começou de uma formatação, em menos de um ano ela ampliou. Perfeito. E assim, é um lojista de Natal, né? Mas ele fez a diferença no Paraíba Mall. Perfeito. E entrando nesse detalhe, como a gente essa questão dos cases de sucesso das nossas lojas, a gente tem várias lojas que expandiram durante esse período. Né? Então, Loja do Estudante foi uma delas, a barbearia também, Dom Diogo, ele foi também um dos que foi de formulário. O IASG. E IASG também dobrou. O IASG é um sucesso. Salinha. Que legal. O IASG tem 500 cima, alunos. Né? 500 alunos. O IASG do Paraíba Mall? Tem 500 alunos. Olha isso. E é porque não cabe mais, senão ele quer mais. E ele expandiu também. Então, assim, a gente tem várias operações que, em menos de um ano, sentiu a necessidade de expandir, de ampliar, né? E isso mostra o nosso potencial. Perfeito, perfeito. Rodrigo, e tu? Na tua equipe ali de marketing, no teu trabalho do dia a dia, como é que é? Já falamos de Léo, que é designer. Exatamente. Tá vendo como eu conheço? Já falamos de Rebeca também. E aí, como é o resto da equipe ou a agência? Vocês trabalham com a Neopop, né, de João Faisal. Como é essa parceria? Conta tudo agora do marketing. Vamos lá. Hoje, o Paraíba Mall, a gente tem uma house. E a gente trabalha tem Rebeca e tem Léo, porém com todo o suporte. João Faisal, que é uma pessoa querida. Tipo, esses últimos dias a gente teve uma reunião, né, um treinamento com o João Faisal e as ideias dele. E aí, o que acontece? Uma das coisas que eu queria pontuar aqui são as campanhas de marketing. A gente tem um cuidado muito grande a respeito das campanhas. E quando o Fred fala de marketing, ele é uma das pessoas que ele contribui muito nas campanhas. Isso eu falo sem rasgação de seda, viu, Fred? Ele, tipo assim, as ideias de Fred, quando a gente vai pensar numa campanha, sempre Léo, sempre Rebeca, a gente senta e faz um planejamento mesmo, ou seja, a gente já está com planejamento, fez o Dia das Mães com Bruna e com a filha dela, Celine. A gente tem uma história de Bruna e Celine, desde o primeiro ano que do nascimento de Celine, que Bruna vem acompanhando a gente. Agora a Celine fez um ano e a gente fez a campanha Dia das Mães. Natal, a gente tem, você falou Intermares. E o Paraíba Mall tem um cuidado especial com Intermares. No Natal, o Papai Noel ele vai para Intermares e sai de Intermares em direção ao Paraíba Mall. E é muito gratificante ver as pessoas nos prédios, acendendo luz, batendo palma quando a gente passa. É um evento grande do Paraíba Mall, que é a chegada do Papai Noel. Como também vários eventos, a gente tem muito cuidado com as crianças. Eu sempre estou no shopping, Maria, eu escuto muitos pais falar, eu sempre vejo você aqui, mas é o cuidado que o time do Paraíba Mall tem com cada evento, de com cada presente, pessoa. Né? Exato, envolvidos. E aí, em primeira mão, o Frederico falou tão bem sobre João Pessoa, sobre o Nordeste, e o Paraíba Mall tem muito disso. Uma empresa paraibana, nordestina. E nosso São João vai ser agora com uma pessoa que não poderia ser diferente. Primeira mão, viu? A gente adora a primeira mão. Pois é. Estamos trazendo compadre de Campina Grande, uma pessoa que representa tão bem o São João, uma pessoa que representa tão bem o Nordeste. O Paraíba Mall convidou ele é quem vai fazer a nossa campanha de São João. É um momento muito especial para todos do Paraíba Mall. E fora isso, as quadrilhas que se apresentam no Paraíba Mall são quadrilhas de colégios públicos. Isso é muito interessante. Muito mesmo. A gente valoriza o pessoal. Sim. Eu passo nas escolas públicas, eu convido o pessoal e é muito gratificante. Eles devem ver. amar. Pois né? tipo, eles saírem do ambiente deles lá, ir para o shopping, e o shopping dá toda a assistência, o espaço que a gente disponibiliza, som, algumas quadrilhas, o pessoal precisa, ônibus, a gente disponibiliza o ônibus para entregar. Legal. Então, isso assim, é muito bom. são iniciativas como essa que mostram o diferencial do Paraíba Mall. E nossa campanha agora vai ter a Raia Pet,
nossa preocupação também, temos uma preocupação muito grande com os pets. E Rodrigo Farias, abraço para ele sempre está levantando essa bandeira para a gente ter o máximo de cuidado, atenção. Vai ter uma feirinha que é sucesso, a Vila Paraíba Mall. Então, pegamos vários microempreendedores que, nesse momento, né, Renata, a gente foi muito na ideia, pessoas que também estão em alta nas redes sociais. Então, tipo, Melhor, coco, sorvete no coco. Sim. Tem o pessoal, não sei se você conhece aquele pessoal da manga. Também. Que dá um Então, sucesso então, aí, também. né, da manga. Então, assim, isso proporcionar ao pessoal ali do Bessa, do Paraíba Mall, uma experiência diferente fora o regional, né? Que legal. Pamonha, canjica, você vai encontrar Isso agora. vai ser ao longo do mês de junho inteiro? Fica em julho ainda um pouquinho? Como é que vai ser? Fica no mês de junho, todo mês de junho a gente vai estar com essa programação. Certo. O pessoal que quer assistir o jogo aí vai ter telão. Para o pessoal realmente se sentir em casa mesmo. A gente está preparando um espaço. Não vou ainda falar muito, mas a nossa decoração externa, a gente preparou algo que realmente eu acho que vai ser o primeiro shopping de João Pessoa a se preocupar com o São João e com a cultura. Então, aguarde que vem muita coisa boa por aí. Vai ser legal, então. Ainda aproveitando sobre essa conversa sobre lojas, sobre atrações, né, dentro do shopping, vamos falar rapidamente dos parceiros que estão aqui com a gente. The Coffee e Eve. Uma é uma história mais antiga, né, e outra é uma história mais nova, recente, né? The Coffee tá aqui, Eve, mais uma vez, é quem me veste aqui hoje. Quem conta aqui essa história? Renata? Pode ser. Então vamos lá. A Decoff está com a gente desde o início, né? Uma proposta de uma cafeteria minimalista. E, assim, ela é a queridinha do Paraíba Mall. Então, assim... Super conhecida, né? Super conhecida. Já tem um público fiel que está ali. Né? Então, assim, é uma cafeteria que a gente diz assim, é uma grife, né? Como se a Decoff fosse uma grife. E existe aquele público fiel que tem aquele que vai todos os dias lá para a Decoff. Então, assim, a Decoff veio realmente para agregar, né? Uma marca que não tem aqui em João Pessoa, assim, em shopping. E ela veio para agregar e está tendo uma excelente performance lá. Ela fica bem estratégica ali na entrada. E você chega lá de manhã, tá lotada, né? Logo, ela abre antes do shopping e ela sempre tá cheia, o pessoal ali fazendo reunião, enfim, Isso, perfeito. E uma demanda muito grande na Decoff por influenciadores. Porque como a Renata falou, né? Por ser uma grife ali, a marca até agrega isso. Você vai para fazer umas fotos, Exatamente. Você pega um café instagramável, e ali você já cria um conteúdo. E é muito tecnológico, né? Assim, também, o pedido ali é no tablet, né? Influência oriental, né? Tem, exato. Japonesa, exato. É uma franquia, né? E é super elegante, né? Ela tem muita essência do Isso. shopping, né? Essa elegância, né? E a Ivy, que tá ali vestindo, né? De Bárbara, inaugurou agora, toda voltada para a moda feminina, né? Que veio agregar também a parte de acessórios. E ela tá startando agora, mas também já tá voando aí. Então, eu acho que acredito que mais um tempo vai vir mais novidades. E a curadoria de Bárbara. E aí, como você está, belíssima, né? Super em alto, gente. Tem anel, tem broche, brinco, a calça e a blusa aqui. E nesse momento, eu conversando com Bárbara, né? Porque eu passei lá na loja antes para pegar a roupa. Ela tá em São Paulo trazendo novidades. Então, a loja vai ser sempre assim, pelo que você falou da curadoria dela, né? Vai ser sempre... vai trazer sempre novidades. Perfeito, perfeito. E aí, eu queria lhe perguntar sobre ela, a marca. Já falamos do nome, logo no início aqui do episódio, Paraíba Mall. Mas aí, juntando a expertise de João Faisal, como é que chegaram nessa marca? Porque ela é minimalista, ela é elegante. As cores ali, tem o preto, tem o branco. A gente foi muito inovador em muita coisa, Mário. Primeiro, o seguinte. Loja para fora, piso no zero. Quase ninguém tem aqui. E não era teimosia. Era crença pessoal e coletiva nossa. Então, a partir dessa crença, a gente sabe o que está fazendo. A gente cobra a luva porque a gente não quer que... É para ganhar algum dinheiro a mais, para custear a obra, mas a gente não quer que aventureiro entre aqui. Eu não quero o sujeito com um contrato especulando em cima da nossa loja e ganhando dinheiro para vender mais adiante. Ele vai ter que botar o dinheiro na frente. Então, isso é um embargo à comercialização de Renata. Mas a gente tinha isso como ideia e conceito. E veja, no momento que eu tinha 3 shoppings pequenos,
que não estavam indo bem, ou que não foram bem, ou que inauguraram. Nós começávamos pedindo todas essas coisas, mas por quê? Porque nós tínhamos a convicção de que era isso que a gente queria. Não era uma barganha, não era uma negociação, não era um charme, não era nada disso. Era uma certeza que a gente tem que fazer assim para poder diferenciar e a gente ter dentro do mall. A gente queria inicialmente lojas também inéditas, como a Avatim, uma Via Mia, lojas inéditas. Por quê? O próprio The Coffee, que não tinha na cidade. Sodier. Sodier, verdade. Várias que não tinha no shopping. Por que eu tenho que copiar a loja que tem em todo shopping? Se eu fizer assim, não faz nenhum sentido a pessoa ir nos procurar. O conceito que hoje, aquele modelo de shopping tradicional, ele já morreu. Só não vê quem não quer. O shopping, ele evoluiu. O shopping hoje é uma experiência de transformação, uma experiência de vivência, de prestação de serviço. Lógico que ele vai ter uma loja de roupa feminina, vai ter uma loja de tênis, de calçado que a gente tem, né? Vai ter uma loja vai ter uma lotérica, vai ter uma loja para vender acessório, vai ter loja para estudante, você tem tudo isso, né? Você tem uma academia de ginástica como tem loja de brinquedos, você tem uma loja de serviços, você tem tudo isso. Você tem restaurante. Então, mas é uma experiência de serviço no final do dia. As pessoas estão indo buscar mais isso, né? E nós tomamos outra decisão totalmente inovadora. Eu acho que você não conhece nenhum mall ou shopping que tenha a coragem de botar a praça de alimentação no chão, no primeiro piso. Porque ela segura mais tempo o cliente, então o que é que faz? Vou botar lá em cima para ele circular mais. Na verdade, foi uma evolução daquele projetinho inicial nosso. Sim, e nós que era para ser céu aberto. E nós poderíamos ter mudado. Nós dissemos, não, nós vamos continuar assim. Porque não ia ser assim no simples, no menor, porque eu vou subir para o terceiro andar se eu posso manter aqui. O terceiro andar, não. Eu vou ter a melhor casa infantil de João Pessoa está lá. O projeto da a empresa que fez o projeto do Estúdio 7. A maior empresa de cenografia do Brasil. A maior empresa de cenografia do Brasil. Nós já alocamos montado. Olha. Nós temos no segundo piso, então nós temos uma ancoragem. Nós temos um banco no primeiro piso, nós temos um supermercado no primeiro piso, nós temos um espaço infantil fantástico no primeiro piso. Estou falando no térreo, nós temos os dois, isso. Mas no primeiro piso nós temos um IASG, e nós temos no segundo piso, que a gente chama o terceiro, mas é o segundo, nós temos a Casa da Cidadania e a Academia Selfie, que é uma das que tem mais alunos em João Pessoa. De todas as academias, é uma das que tem mais. Então, nós temos 6 lojas amplas, 6 ancoragens, num mall relativamente pequeno. Perfeito. Né? E nós temos a rua, que a gente não está contando. Nós temos um bairro que a gente não está contando. Então, tudo isso fez, a partir das apostas, que era praça de alimentação no chão, que eu digo no térreo, né? Loja para rua. Nós tivemos um consultor que veio de fora, e o consultor, ele dizia várias coisas assim, mas ele nunca concordava com aquilo que a gente fazia. Eita! Então, veja como é difícil empreender, porque às vezes você vai contra a mesmice. E nós batemos na mesmice. Né? Chegou ao ponto que a gente tinha uma inauguração marcada. E nessa história... Rodrigo riu é porque tem história. Não, essa história, a sala de reunião cheia do escritório. Então, uma inauguração marcada para... 5. Não, era antes. A gente inaugurou em dezembro. Dia 5 de dezembro. Mas era para novembro. Exatamente. Sim. Eu estava em julho, e o consultor e o nosso... E um colaborador nosso na época veio declarar que não tinha condição de abrir nessa data. Eita. Então, como o empreendedor tem um quê de doido e brabo às vezes, né, eu bati na mesa e disse, quem não acreditar nessa data pode sair agora. Porque nós vamos abrir nesta data. E foi assim. Foi desse jeito. Pergunta a Renata. Imagina, está interrompida a reunião aqui. A reunião acabou porque nós vamos ter essa data. Eu não vou discutir data aqui. Quem vai definir a data é o meu. Eu tenho um compromisso com aquele primeiro lojista que acreditou conosco. Claro. Não tenho culpa porque 20 lojistas atrasaram. Nós vamos abrir, e nós abrimos com 40% do mall pronto, apto para funcionar. Nós abrimos em coerência, e aí foi uma coisa que a gente sempre respeitou muito, foram aqueles que acreditaram no projeto. Se tem 40 lojas
de 100, arredondando, nós temos 100. Certo. Nós temos 40 lojas, 45, aptas para estar aberto. Nós já tínhamos, a Selfie abriu antes da hora. A Selfie abriu no meio da obra. Da confusão. Foi. Da confusão. E o consultor dizia, não pode abrir essa confusão. Eu disse, não, ela quer abrir, ela vai, esse público vai ser o nosso cliente. Vamos criar uma passagem, criar uma passagem especial para ele e vamos abrir. E nós abrimos, foi um sucesso isso. Contribuiu com o comercial. Foi, porque as pessoas iam para academia e diziam, caramba, já inaugurou a academia, então daqui a pouco o mall passava via, entendeu? Exato. Então, me ajudou muito. Então, assim, a gente passou por muita coisa difícil, né? Muitos obstáculos, mas, assim, havia uma certeza de que estávamos no caminho certo, que estávamos fazendo coisas novas, coisas legais e diferentes. Né? E nós já temos alguma experiência, nós temos mall, eu tenho um mall, né, de Samário, menores, mas nós já tínhamos essa vivência há 25 anos desse tipo de loja, e a gente conhecia um pouco essas dores. Lógico que vinha para uma proporção maior. Outra... Mas quando você copia, gente, o que eu queria dizer para o empreendedor, falar para o empreendedor, principalmente para aqueles mais jovens, ou aqueles mais experientes que querem empreender, tem muita regra, tem muito clichê errado. Tem muita repetição errada. Tem muita coisa que dizem a gente. Você brigar com o consultor é negócio difícil. Porque o cara vem com dado, com estatística, e eu sempre gostei de número, eu olhava assim, essa estatística está errada. Eu acho que vale, às vezes, também arriscar, né? Confiar no próprio projeto, né? E ver. Não as cegas, claro. Afinal, é um negócio. Mas acreditar, de dizer assim, não, mas eu prefiro ainda ir por esse lado aqui e ver que dá certo. E acreditar nesses conceitos, porque nós procurávamos, e aí eu sempre que viajo, eu faço dia de campo. Eu digo assim, chamo dia de campo. Eu nem proclamo dia de campo, mas eu vou, se eu estou em Portugal, se eu estou na Espanha, se eu estou nos Estados Unidos, em Miami, Nova York, quando eu faço um dia, meio de agenda, para procurar inspirações. Tendências, eu faço muito isso. E às vezes o insight ele vem da coisa mais simples. Acredito. Então, assim, eu como tenho muita ideia, minha cabeça borbulha. Eu passei esse final de semana descansando, eu tive um insight fantástico. Aí eu disse, meu Deus, se eu estivesse trabalhando no burburinho, eu não conseguia. Essas pausas são importantes para a gente criar. Demais. Para a gente criar. E em Bananeiras, aqui eu estava dentro do estado e tive um insight fantástico que vai trazer algumas coisas. Mas, assim, muitas vezes a ideia não valida, porque eu não tenho braço, ou porque eu não consigo. Eu sempre fui uma pessoa de querer. Eu valorizo muito meu time. Meu time são Rodrigo, Renata, Jurandir, Márcio, né, Rodrigo Faria, meu irmão, mas assim, é a nossa família, assim, eu não tenho, entendeu? Eu saio para almoçar com eles como um prazer, não é porque eles trabalham, eu não sinto essa coisa assim, não. Eu gosto realmente das pessoas, dessa coisa humana. E às vezes, do mais simples a pessoa que está no topo da gestão. Né? Então, isso é uma coisa muito importante. A ideia da gente, a ideia do MOL, nasceu de Rodrigo, de Renata, de Jurandir, de Márcio, de Rodrigo Farias, do Homem Simples, do Bessa, de ouvir pessoas. Então, às vezes, a solução está ali. Não é um grande consultor internacional que vai... Eu assisti a semana num evento promovido pela oficina de Adeilton. Não sei se você já ouviu Adeilton. Você já ouviu Adeilton aqui? Aqui não. Recomendo, que Adeilton é uma pessoa fantástica. Mas eu quero. Ele me enrola muito, porque não me dá atenção, mas eu, brincadeira à parte. Brincadeira à parte, eu acho Adeilton um profissional fantástico. Ele é espetacular. Sônia assim, também, né? Sônia, a esposa, um casal, né? E a empresa deles, o trabalho social que eles fazem. Exato. E eu fui assistir o Carlos Ferreirinha. Isso. E assim, o Carlos Ferreirinha me tocou em várias coisas, porque ele deixou de ser consultor de luxo. Ele passou a ser consultor de melhora. Então ele dizia, eu quero tirar esta empresa. Ele disse, eu hoje sou rei do mate, sou consultor do rei do mate. Sim. Sou consultor de Cacau Show, de marcas de varejo mesmo, não só Dior, Fendi, Prada, Chanel, Hermès, não é só isso. Ele trata da loja pequena, da sorveteria. E, logicamente, aí ele quer tirar esta empresa de um lugar e levar para um lugar melhor. Quem quer sair de um lugar e ir para outro melhor, em tese está sujeito à consultoria dele. E ele falou muito, ele falou do momento do Brasil,
Que bacana, legal. Ele falou, ele vinha da Polônia, ele presta consultorias hoje internacionais, um sujeito muito antenado. Gente, vocês não sabem que está todo mundo olhando para o Brasil. Aí ele falou do desfile da Chanel, que foi temática Brasil, tocando Aquarela do Brasil. Aí ele colocou um pouco lá. Então, assim, tudo aquilo que a gente acredita e vê, nós temos um cuidado, né, Bruno? Que as pessoas estão tendo hoje. Ah, João Pessoa, o mercado está alto, está baixo, chegou, é uma bolha. Gente, não é bolha. Nós estamos no começo de um grande ciclo no Brasil. Então, eu assisti um consultor internacional, tem o Brasil Week lá em São Paulo, ou lá em Nova York, e um consultor de finanças desse, um grande investidor, que é um colombiano que mora... Eu vi uma entrevista dele na CNN Business, e ele disse... O momento do Brasil, o mercado do Brasil, ele explicava por quê. As empresas brasileiras estão precificadas a 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes o lucro. Nos Estados Unidos são 20 vezes 18. Então, tem a oportunidade de crescer o mercado de ações. Aí ele falava da infraestrutura, da segurança jurídica, quer queira, quer não, nós temos. Lá nós temos instabilidade política? Não, nós temos divergência política. É natural, isso não tem nenhum problema, cada um tem sua crença, mas seja quem for o gestor do Estado, do município, do país, o Brasil sabe fazer essas movimentações, mantendo a estabilidade econômica, mantendo a segurança jurídica, que é importante. Você fechar um contrato, e se o cara não pagar, ele vai rescindir, vai sair da sua loja e você vai tocar. É isso que a gente precisa. Você pegar um dinheiro no banco, o banco vai receber, você vai pagar, se não pagar, ele tem os meios de receber. Então, esse funcionamento da institucional do Brasil é um funcionamento sólido. Você vê a Ucrânia em guerra com a Rússia, a Europa vivendo uma série de movimentos de instabilidade, né? Você vê discussões de imigração dos Estados Unidos, que criam uma série de instabilidades também. Você vê a questão de tarifa, você vê tudo isso, né? Uma guerra no Irã, em Israel, e você olha para tudo isso. Israel está muito próximo da Europa. A gente pensa que não. Você vê o que aconteceu em Dubai, que era um dos lugares de investimento do mundo. O Dubai está parado, está fechado. Então nós temos um país muito abençoado. Então este país, o Ferreirinha dizia, passou a estar com o olhar do mundo. E dentro do Brasil nós temos poucas cidades com o olhar de João Pessoa. E em João Pessoa, o metro quadrado, que a gente tanto fala que é caro, não sei o quê, quando você vai para Miami, eu fiz essa conta Portugal e Miami, o preço do metro quadrado de lançamento em Miami, e se for converter para real, porque o dólar está barato, caiu. O preço de lançamento é R$120 o metro quadrado. Lógico que João Pessoa não é Miami, mas João Pessoa, ela não é Miami, mas ela não é 5 vezes menos que Miami. Compreende? Isso se chama arbitragem, você tem que olhar tudo isso. Então, eu acredito nessa consistência do mercado imobiliário. Eu acredito para quem mora em São Paulo, para quem vem tem muita gente do Acre aqui, de Rondônia, do Centro-Oeste. Tem uma comunidade do Acre gigante aqui. Um foi chamando o outro, comprou um apartamento. Então, né? Não é verdade, Bruno? Então, Bruno está aqui, é irmã do Rafael Varandas, que é o dono aqui do Estúdio Falecast. Bruna faz parte indiretamente aqui da conversa Depois hoje. Ela vem aqui para a gente fazer um filme com ela, e Matheus também. Mas assim... E Matheus também. Matheus Diniz, nosso editor de hoje. Gente, há uma grande oportunidade e João Pessoa é a bola da vez. Perfeito. E o metro quadrado não está caro. Perfeito. E isso vai ter espaço para subir. Eu não me surpreenderia se a gente tivesse metro quadrado a 20, 25, 30, 35, 40, 50. Já se fala nisso. Claro que vão ser coisas específicas. E tem que ter um metro quadrado de 3 mil, 4 mil, né, nos seus setores específicos também. Mas essa João Pessoa, para lançamentos boutique, de marcas, de grife, para pegar um pouco desse público que vem, vai ter. E vai ter uma João Pessoa também, para quem quer gastar um pouco menos. Nós vimos na pandemia que eu tinha um apartamento em Nova York, em Paris, e não sei o que, não conseguia ir, não é isso? Perfeito, isso. Quem tem apartamento no exterior, a pandemia mostrou isso. Então era melhor você ter em João Pessoa. Exatamente. Não é? Eu não conseguia voar, mas para João Pessoa eu conseguia. Se eu quisesse ficar aqui, home office. Então, mostrou muita coisa. Foram outras perspectivas que nos foram apresentadas por conta da pandemia, né? Realmente a gente passou, acho que todo mundo foi impactado de alguma forma, não só da doença em si, mas de cenários, de possibilidades de vida, né? Enfim, essa é uma ótima visão. Eu tô assim, tendo uma aula aqui, empresarial.
Perfeito, perfeito. E aí, já passando, estamos nos encaminhando aqui para o fim da conversa. Futuro, envolvendo talvez o bairro do Bessa, mas queria Paraíba Mall, porque eu sei que tem um rooftop vindo aí, né? Ele está em projeto e tudo mais. O que a gente pode falar já sobre isso? Eu acho que Renata pode falar bem sobre isso. Ah, é? Mas eu acho, a ideia é que o Paraíba Mall, a gente começou um ciclo de discussão, que já vem na 2ª edição. Vamos receber Leila Azuis na próxima. A gente quer que nossa equipe esteja pensando no nosso mall. Hoje, esse é o ano do serviço. Certo. A gente quer que as pessoas, em 2026, o olhar que a gente definiu foi: vamos fazer bem feito o que a gente tem. Então, muito bom, consciente, né? Vamos transformar cada agente nosso, seja terceirizado, seja o manobrista terceirizado, que nós temos lá, seja o funcionário que está responsável pela limpeza, seja a gente vai também para os lojistas, para o funcionário de lojista, nós sejamos todos um prestador de serviço do mall. Então, todo mundo tem que saber, na minha visão, onde estão cada loja, todo mundo tem que saber quem somos nós, qual é a nossa essência, esse pertencimento. Então, 2026 é o ano do serviço. Não adianta eu crescer porque eu quero mais ABL. Veja, são convicções nossas. Quando eu estou falando, eu estou transmitindo o que a gente tem conversado. Não adianta eu crescer se eu vou crescer só por vaidade, para ter mais espaço, e a experiência do meu cliente é ruim. Eu não dou segurança dentro do empreendimento. Eu não trago um bem-estar. Eu vou lá, então o cliente vai lá, compra aquele negócio e vai embora. Ele não fica, né? Não fica, não permanece. Não tem, eu vou pouco. E a minha capacidade de ir era uma vez por 2 vezes por semana, eu vou uma vez por mês. Porque eu não quero ir daquele lugar. Eu vou quando eu tenho que ir em alguma circunstância. Mas o que nós temos que procurar é exatamente o oposto disso. E aí, desde o início, esse posicionamento, que não é concorrencial, ele é um posicionamento de identidade, que é um posicionamento de querer fazer bem feito o que nós temos. Maravilhoso. Então, assim, é isso aí. Então, o primeiro ponto é esse. E aí, faz parte disso uma expansão, porque nós queremos trazer um rooftop, nós queremos trazer uma experiência, e nós já largamos. Se você for no 2º piso, você vai ver que nós temos a escada rolante já posta para um terceiro piso. Para o terceiro piso. Nós já largamos pensando nisso. Por quê? Porque é uma grande confusão você botar uma escada rolante depois, que a escada rolante ela não é só aquela. Ela começa, ela tem um espaço. Um espaço mexe embaixo, com muita coisa. Ela tem um espaço embaixo e lá em cima também ela agarra lá, então tem que ter um espaço. Então, nós já temos a escada rolante da nossa expansão já posta. Então, além de Renato, nós estocamos escada rolante também. Foi mesmo. Nós estocamos escada rolante. Essa escada rolante a gente comprou na época lá atrás. Foi lá atrás. As demais. Foi uma decisão. Foi, isso mesmo. Em nenhum momento era para ir para lá em cima, mas sim pensando já nesse rooftop que estava. O que é que resolvemos fazer? E Renata pode falar bem sobre isso, mas resolvemos o quê? Vamos nos qualificar mais, vamos entender mais nosso público. Nós estamos fazendo, esse ano nós estamos fazendo muitas pesquisas. O Rodrigo está liderando aí talvez 2 ou 3, uma em rede social, outra. Nós estamos estudando, a gente vai saber. Isso. Nós estamos estudando muito quem somos nós. O case de sucesso, você veja, são 2.800.000 pessoas por ano passando para Paraíba Mall. É uma quantidade incrível. Um dado incrível. É um shopping de 2 anos. Ou seja, 200 e tantas mil pessoas por mês. Por mês. Quer dizer, é muita gente e nós não contamos as lojas externas. Aí é uma falha nossa ainda que nós vamos estar contando. Nós não contamos as lojas externas. Lógico que nessa entrada e saída vai ter Rodrigo, que entrou 2 vezes e tal. Mas assim, isso é um critério para que a gente entenda um pouco. Ele é quase sempre certo, mas como eu tenho muitas outras entradas não contadas, eu digo que o meu, quando a gente abstrai, é muito correto para mim mesmo, né? Para o meu consumo. Não é dado para estar divulgando, a gente está só dizendo, a gente está só dizendo sem vaidade nenhuma que a gente tem mais de 200 mil pessoas por mês passando.
ou seja, uma frequência de 7, 8 mil pessoas por dia dentro do mall, né? Alguns dias mais, outros menos. Isso. Né? Sem contar o supermercado, a entrada externa do supermercado, aquelas lojas externas. Então, quando eu digo que as imperfeições a gente quebra nisso aí, são números bem confiáveis. Então, eu quero entender quem é esse público, o que é que ele faz, onde é que ele está. Nós já temos umas amostras disso, mas a gente quer cientificamente saber. Mas eu acho assim que Renata explica melhor, porque ela faz parte desse projeto do Rooftop desde o início, é uma das entusiastas dele. Vamos lá. Então vamos lá. Conta. Existe uma grande expectativa, né? Assim, muitas pessoas até abordam a gente no mall diariamente. A gente tem um relacionamento tão próximo com os nossos clientes que eles abordam mesmo e diz, já sabe que a gente trabalha lá, e diz o que é que vai ser? Essa escada rolante aqui, vai pra onde? Exato, o que é que vai ter? Então, assim, tem muitas especulações em relação a isso, sabe? Até é engraçado, ontem minha filha chegou da escola, Frederica, e disse assim, mãe, eu tô sabendo que vai ter um cinema no Paraíba Mall. Eita! Como é que eu não estou sabendo? Eu disse, calma. Eita! No colégio, todo mundo tá dizendo que vai ser um cinema. Eu disse, filha, olha, a gente ainda não tem nada em mente. A gente tá ainda vendo as estratégias, a gente quer, como o Frederico disse, a gente tá organizando o básico que a gente precisa do dia a dia. Não, gostei demais isso. Pra gente startar já na coisa certa, da forma certa. Cinema dificilmente, né? E aí eu disse, cinema, a gente... então tem várias... as pessoas, eles... Não é o que a gente está procurando. Não é o que a gente está procurando, né? E aí eu disse, não, filha, o cinema não. Mas assim, a gente tem outras ideias, mas nada assim, ainda batido o martelo. Né? Porque a gente vai passar por esse processo aí de pesquisa, entender realmente. Mas assim... a ideia inicial, e que assim, eu acho que tem tudo a ver, a gente tem uma bela de uma área gourmet, né? Olha. Uma área gourmet, não sei a quantidade, enfim, de números de restaurantes, mas a gente tem uma área gourmet bacana, com um visual diferenciado, com um rooftop ali com muito verde, com um pôr do sol maravilhoso, ainda pega uma parte do talvez do mar. Uma vidraçaria legal, Isso. ou ao céu aberto. Será? Enfim. Não, os dois. Os dois? Certamente vai ter espaço aberto. Isso aí já... Nós já temos um projeto, certamente área aberta. Isso aí, certamente área aberta e certamente um pouco fechado também, porque nós temos um clima... Não, é preciso. Que é o clima da gente, eu sempre digo que nossas mulheres, né? As mulheres, como todo, elas não gostam de sair de casa e levar vento e assanhar o cabelo, não é verdade? Na hora que você vai correr na praia, você se prepara para isso. Mas se você vai jantar... Você fez um trabalho, você não quer levar. Então, mas nós temos que ter uma área para quem quer. Também. E assim, eu gosto muito de área livre, ou de ar livre. Passo muito tempo no ar-condicionado, mas sempre que posso eu estou sem ter o ar forçado. O ar livre. Então, eu acho que essa vai ser uma característica muito verde, mas também um espaço que permita que no dia de chuva a gente esteja lá e a loja não fique sujeita. Também nós temos um dia de calor muito grande. Hoje, por exemplo, estava muito sol de manhã. Hoje estava muito sol de manhã. Então, são coisas assim. A gente tem dia de sol. Esse ano choveu muito. Se a gente tivesse um mall aberto, talvez a gente tivesse tido alguns 30 dias quase fechados, né? Então, mas e aí, então? Não vem o cinema, mas vem alguma coisa mais além da área gourmet? A gente pretende fazer algo bem diferenciado. Fugir um pouco do tradicional. Né? E assim, eu vou deixar... todo mundo curioso. Isso então, pelo que eu estou entendendo... A gente não quer nada muito grande. A gente projeto do mall a gente quer coisas boas, a gente quer boas experiências, a gente quer qualificar o que nós temos, mas nós não precisamos de uma grande área. Não é essa a busca nossa. É a busca da qualificação. Perfeito. Nós precisamos de coisas inéditas, coisas novas. Existem inúmeras possibilidades. Isso. Né? Então, nós estamos discutindo, antes de tudo, os espaços, as volumetrias, né? Nós estamos nos dedicando a isso, entender cientificamente, né? Quem somos, né? Quem é o meu público. Enquanto marca mesmo, que ele quer. Então, adianta eu fazer esse negócio dobrado de tamanho e não é isso que eu quero. Né? Porque para ter vacância, para ter loja vaga, para não estar cobrando por loja, para estar com uma operação insustentável economicamente, nós não temos nenhuma loja no mall que esteja sem pagar as suas despesas, seu condomínio, a locação. Então, nós não temos nenhuma gratuidade. E o que nós vemos é que em muitos lugares você fomenta isso garantindo espaço gratuitamente.
Então, nós não temos consistência econômica. Nós não teremos... Como é que você vai expandir numa circunstância dessa? E não adianta expandir se você não tem. Não é verdade? Então, assim, esses cuidados, eu acho que a gente vai completar 3 anos agora no final do ano. Isso. Nós somos muito jovens enquanto empreendimento, mas nós somos muito sólidos e muito consistentes. Eu diria seguros até, né? Conscientes mesmo. E é engraçado, Mário, só para finalizar, que essa semana eu recebi alguns gerentes de expansão de operadoras, né? E aí, quando eles chegaram lá, que eu olhou assim, ele disse, Renata, vocês têm o quê? 10 anos aqui de shopping? Foi mesmo. Aí eu disse, não, a gente só tem 2. Isso é inacreditável. Você observar a vida aqui dentro. A gente tem vida. Né? Então você vai de manhã, você vai de tarde, vai de noite. Tem gente. Deve dar um orgulho. De ouvir porque isso. o sorriso, né? Porque parece uma centopeia, cheia de perna. Deve ser. Mas ele disse: tem vida. Aqui tem vida. Com 2 anos, a maturação de shopping geralmente é 5 anos para você entender ali, né? Mas a gente com 2 anos, às vezes até existe comparações. Gente, a gente só tem 2 anos, tem muito chão pela frente ainda. Né? Mas a gente fica com comparações com determinadas coisas, mas a gente é muito novo ainda. É novo isso. Então, assim, tem muito chão pela frente. Eu acho que a tendência é a gente voar cada vez mais. Ô, Renata, para a gente encerrar esse contexto, qual é o sentimento que você acha que o lojista, o empreendedor, tem de estar ali, de fazer parte do Paraíba Mall, já que são tantas marcas diferentes? Que a gente não vê em outros lugares. O que é que você pensa enquanto comercial? Assim, a gente tem o lojista como parceiro, né? A gente busca ter eles ali junto. A gente sabe que são 90 a 100 cabeças para administrar, vamos dizer. Que são cada um com um pensamento diferente e tal, mas a gente tem eles do nosso lado e a gente busca sempre tentar ajudar, tentar conversar e a gente tem eles juntos mesmo, porque o lojista é para ser nosso parceiro. A gente precisa dos lojistas, então assim, é uma parceria, então uma parceria tem que ser bom para todos, né? Então assim, eu vejo vários lojistas que estão lá desde o início, que acreditaram também ali junto com a gente, eles têm orgulho, né, de estar ali e dizer, eu acreditei também, eu estou aqui. Orgulho. E realmente, para mim, é muito orgulho, assim, também as pessoas falarem, caramba, com 2 anos o shopping tem vida. Os lojistas, a gente vê muito lojista lá, ativo dentro da sua operação. Né? Também isso é uma característica que a gente vê muito lá. Interessante. Não ficar alheio, né, ao que tá acontecendo. Então, assim, a gente sabe quem é quem, sabe quem é cada um ali. Até mesmo eu tenho lojas que não são franqueadas, são próprias. Mas a gente tem um vínculo, né? E eles dizem, Renata, é muito bom esse relacionamento que a gente tem. Não tem empecilho, a gente chega, a gente conversa. Então, trazer o lojista para estar próximo, isso é assim, fundamental para a gente. Né? E aí eles se sentem acolhidos, eles estão junto com a gente. Perfeito. Eu acredito que talvez isso seja um diferencial, né, também. Sim. Rodrigo, você falou sobre Copa, São João, que a gente está vivendo, junho, mas para o período de férias agora, julho, já tem alguma coisa planejada que a gente já pode dar um spoiler? Já. A gente já faz um planejamento, Mário, de 6 meses lá no mar. O time a gente já tem esse planejamento. Eu só espero que esse ano Carlos Frederico não chegue, peça como ele já fez um ano, 30 dias de evento infantil. Ele já fez isso, viu? Eita! Foi. O Paraíba Não, Mall... e tem os eventos, viu? Teve pintura já, teve oficina. Foram 30 dias de oficinas que ele pediu no mall. Isso foi o ano retrasado. Ele chegou e disse, Rodrigo, esse ano é 30 dias de festa de São João. O Paraíba Mall vai ser 30 dias de oficinas de evento. E aí eu, juntamente com o time, quebrei a cabeça o que a gente vai fazer para trazer, só que deu super certo. As férias é um momento muito esperado no mall, e como todos os outros eventos que a gente sempre pensa, a gente pensa com muito cuidado, e eu agradeço imensamente a Rebeca e a Léo, que são, eu posso dizer que é braço direito, esquerdo, eles são as pessoas que pensam e que faz o marketing acontecer, como também uma coisa que acontece muito no Paraíba Mall, é que o marketing ele é muito interligado aos outros departamentos. Então, assim, a gente tem esse cuidado. Quando lança uma campanha, eu convido toda a equipe para apresentar a campanha, para debater junto. Maravilha. O que vocês acham dessa campanha? E aí, como no início, Renata falou que ela já trabalhou no marketing, e o pessoal sempre comenta muito lá no mall, que eu e Renata, a gente é muito próximo. Mas eu tenho aqui 2 pessoas que contribuem muito com o marketing, tanto Renata como Fred,
no sentido de, quando eu aprovo uma campanha, melhorias, Fred é aquela pessoa que ele está sempre preocupado com a melhoria. Então, assim, ele vai apontar, trazer algumas questões que faz o marketing pensar, o marketing refletir. E aí, assim, as nossas campanhas, eu fico muito feliz com campanhas como a gente fez agora, Dia das Mães, que foi um sucesso. Chegar no shopping, esse é o sentimento de Renata, é o meu, é o de Márcio, de Jurandir. Dia das Mães, eu chegar no shopping, ver a quantidade de pessoas nas lojas, vivenciando aquela experiência, porque hoje a gente não se preocupa apenas com a campanha, mas eu quero levar para a pessoa que está em casa, eu quero que Mari saia da casa dela, vá ao Paraíba Mall por uma experiência. Eu não estou preocupado com a campanha, mas o que é que por que eu vou ao Paraíba Mall? Se eu tenho outras opções, então eu tenho que ter um diferencial. E o time do marketing, eles pensam todos os dias, a gente está sempre preocupado com essa experiência que o Paraíba Mall, que o Paraíba Mall vai proporcionar para as pessoas. E falando sobre o que o Fred falou, essas pesquisas, elas vêm abrindo a mente da gente de várias maneiras, porque eu começo a conhecer meu público, eu começo a traçar estratégias para saber a que ponto a gente precisa trabalhar. Eu tenho idoso no shopping, o que é que eu vou trazer de evento? Eu tenho criança, mas eu tenho que pensar no jovem que está ali no colégio. Então, tudo isso traz ideias para a gente pensar em novas campanhas, novos desafios. E eu estou nessa batalha aí diária. Você e quem é da área sabe que não é fácil. O marketing, você precisa todo dia fazer isso que Fred falou. Às vezes eu estou com a cabeça a mil, eu digo, não, eu preciso dar uma volta em João Pessoa, eu preciso tentar entender o que, para vir alguma ideia e vem, viu? Pode se inspirar e talvez até sair, buscar inspirações fora do nicho. Tipo assim, a gente não precisa se inspirar necessariamente olhando o que o marketing de um outro shopping está fazendo. Exatamente. Você busca na vida mesmo, na sua rotina, nos seus hobbies, no seu lazer, experiências diferentes, né? E ser uma house é bem mais difícil. Por um lado, né? As pessoas sempre falam tem que isso. Ser suficiente ali, exatamente. Né? Tem que estar provando todo o tempo. Só que assim, eu sou muito feliz em ter essa house no Paraíba Mall. Foi uma das coisas que eu defendi com o Fred, porque a gente entende a marca. Quando você perguntou da marca do Paraíba Mall, Sim. Paraíba Mall vem com Y, traz essa essência do Paraíba mesmo. E aí é o seguinte, contratar uma empresa para estar trabalhando essa identidade. Se Renata tem uma necessidade, se o lojista quer uma peça e Renata vai entrar em contato com o marketing, eu estou precisando divulgar tal loja. É de imediato, o meu time está lá, o meu time está trabalhando, e no mesmo dia ele vai subir aquela peça. A vivência do mall. Bacana. A vivência do mall, tem Rebeca que, meu Deus do céu, pessoa maravilhosa, rasga o seda mesmo. Rebeca está sempre no mall, divulgando loja, postando o dia a dia do shopping. Então, o shopping tem vida. E isso você acontece com a empresa dentro do shopping que está vivenciando. E eu sou uma pessoa que realmente eu falo isso abertamente. Sou muito feliz com o Paraíba Mall e com o que o Paraíba Mall ainda tem a trazer para João Pessoa, para Cabedelo. Você falou nos bairros ali. Meu trabalho é em Termares, mas eu chego até Cabedelo. As pessoas de Cabedelo, eles realmente é o meu cliente que está ali. Então, assim, eu me preocupo com Cabedelo, eu me preocupo com toda aquela região. E aí convidar a todos para viver essa experiência no Paraíba Mall. As pessoas realmente, quando conhecem o Paraíba Mall, ficam encantados por tudo isso que já foi falado aqui, que Fred falou, que Renata falou. E aí é um convite mesmo. Tira um dia, vai no Paraíba Mall, ouvir a música que Rebeca tem o maior cuidado de colocar na rádio, ver o paisagismo, sentar lá nos nossos sofás, o pessoal passa o maior tempo. Então, assim, nós temos uma trilha sonora no Spotify, né? Exatamente. Que legal! E essa curadoria da música é muito interessante, porque eu vejo Rebeca passar dias e dias lá. A Rebeca é muito criteriosa e ela, assim, ela fica no cuidado com aquela música. Rodrigo, essa música tem uma palavra que não combina aqui com o... Então, esse cuidado que o funcionário do Rodrigo Farias, ele sempre, nas reuniões, ele fala isso, que as pessoas que chegam a integrar o grupo do Paraíba Mall, a equipe do Paraíba Mall,
se entrega completamente. Isso a gente vê do pessoal da manutenção, da limpeza, os gestores, as pessoas realmente abraçam o Paraíba Mall, o nosso time, e isso eu acho que é o mais importante. Perfeito. Eu não preciso nem encerrar assim, o episódio. O convite foi feito, brincadeira. Mas a gente realmente agora está se encaminhando para o fim. Vou começar aqui as despedidas, os agradecimentos. Espero não chorar. Mas eu acho que é uma estratégia. A sua fala agora foi puro marketing, realmente. Porque pensar no que o cliente, enfim, o que a população, né, porque é um shopping ali, está ouvindo, está sentindo, tem que pensar no marketing olfativo, a questão do paisagismo, que é maravilhoso lá, a estética, a arquitetura, a programação, campanhas publicitárias, rede social, o que está saindo. Então, assim, é uma experiência completa, é um pensamento que precisa ser. Trabalho, meu amigo, você vai ter pro resto da sua vida. Se Deus quiser. Vai ter e no Paraíba Bom, né, Fred? Se comportar bem. Né? Então é isso. Eu queria, já que falando sobre isso, começar contigo. Agradeço a sua presença, agradeço a sua força, a sua parceria, né? De ver também o MeioCast enquanto potencial para divulgar ainda mais a marca do Paraíba Mall. E aí deixar o espaço para você deixar o @ do Paraíba Mall, já que você convidou o povo a ver, né? Pois é, exatamente. Hoje o Paraíba Mall tá no LinkedIn, tá no Facebook, tá no TikTok, o Instagram, @Paraíba Mall. Então segue as redes sociais, acompanha todas as novidades, as campanhas, o que está acontecendo no shopping. E isso acontecendo em tempo real, você vai acompanhar através das redes sociais. Site também, né? Tem um site também, e aí eu não comentei ainda nem com o Frederico, é em primeira mão também, viu? A gente adora. Pois é. Eu tô reformulando o site do Paraíba Mall, vou apresentar uma proposta a eles, mas já temos o site do Paraíba Mall, que tem uma força também, a gente está sempre divulgando as ações, todas as lojas do Paraíba Mall, se você quer encontrar contato de lojista, redes sociais, tem um site, @Paraíba Mall. E aí é o seguinte, em breve, muitas novidades vem acontecer aí, mas é cenas para os próximos capítulos. Perfeito, para um próximo episódio, quem sabe. Perfeito. Renata, muito obrigada mais uma vez agradeço, também. Mari. Por acreditar no meio de propaganda, no MeioCast. Você já é uma seguidora de muito tempo. Com certeza, aí. Deixa aí seu @, enfim, reforce, agradeça. Manda um abraço para Daniel Vitor. Queria agradecer, Mário, mais uma vez aqui, né? Foi um prazer estar aqui com você, estar com o Frederico, que é o nosso líder. Nós somos espelho de Frederico, né? Então, assim, a gente trabalha por amor, a gente tá feliz no nosso ambiente, e isso tudo vem lá de cima, né? Então, é um ambiente maravilhoso de se trabalhar, e assim, é só gratidão, né? E que eu agradeço pela participação aqui. E o meu @ é @Renata com TH Reis. O TH é só pro Instagram. Ela jogou um H. Igual Paraíba. Isso H. Perfeito. Deixa também aí o agradecimento para Decoff e Ive, né? Sim, claro. Agradecer a Decoff que trouxe aqui os cafés que a gente somos fãs. Existe até o Instagram, né, Rodrigo, da Decoff? Fãs. Decoff Fãs. PB. Existe. Fãs Decoff PB. Isso, E tem um engajamento, o pessoal tá sempre postando, as meninas lá do Decoff abraçando. Foi feito por eles mesmos, pelos fãs. Foi. É mesmo? Isso. Foi orgânico. Tá vendo como a cultura da marca é? Exatamente. Eu não tenho, acho que é o primeiro caso. Né? Que legal, Exatamente. Fãs Decoff PB Mall. Exatamente, eles criaram e, assim, a Decoff realmente, como eu falei, né, ela veio muito para agregar e já tem um público fiel todos os dias lá. Então, agradecer a Decoff, né, por nos permitir saborear esse café maravilhoso. E a Mari por, né, Ive também, que é Bárbara aqui que deixou aí você maravilhosa. E é isso, gente, muito obrigada de coração. Obrigada. E Carlos Frederico, muito obrigada também por acreditar, por dar uma aula, por inspirar sua equipe, seu time. Enfim, obrigada pela presença. Obrigado pela paciência de vocês. Eu converso muito, gente. Eu adoro conversar. E bebendo, né? No caso, a água aqui, né? Essa aqui é a água que o passarinho bebe, né, pessoal? Então, bebendo, aí o papo fica mais fluido, né? Mas essas histórias todas, a gente procura compartilhar e a gente tem um compromisso e a gente gosta eu gosto muito de
transmitir, é um pouco da minha essência, transmitir, encorajar quem gosta de empreender. Encorajar você, né? Perfeito. No momento que você resolve fazer uma iniciativa, você está empreendendo, né? Isso. Você é uma empreendedora, não é só uma pessoa que está querendo, mas você cria e se arrisca e faz Isso. e está fazendo sucesso nisso aí. Então, primeiramente, parabéns. Então, o que eu queria dizer, gente, é uma palavra de esperança. Quando Renata dizia assim, não, a gente tinha momentos que, como era que eu dizia, Renata, qual era a palavra de ordem? Tinha duas. A gente passou por muitos momentos complicados. A gente perdeu, em razão de uma ação concorrencial em algum momento, nós perdemos 16 lojas de uma vez. Eita. E assim, em nenhum momento eu me senti ameaçado. Certo. Em nenhum momento. Eu tinha convicção e certeza do que a gente estava fazendo, e do que a gente ia oferecer, Claro. e de que a gente seria, digamos, retribuídos e premiados por isso, pelo que a gente estava se propondo a fazer. Então, não havia dúvida. Era uma autoconfiança irresponsável, vamos dizer assim. Falando empresarial, né? Autoconfiança empresarial, Isso. não pessoal. Isso. E Renato, qual era a palavra de ordem, Renato? Não, eu cheguei, é engraçado isso aí, eu cheguei desesperada, chorando, né? Frederico, não vai dar mais certo, eu vou jogar tudo pro alto, eu não aguento mais, são 16 distratos. Há um ano de inaugurar, você tem noção, você perder 16 marcas, É. e isso, projetos aprovados, Impacto, tudo. Frederico olhou pra minha cara e disse assim, com essas palavras, não temereis, segue Renata. Não temereis. Não temereis, esse não temereis até hoje a gente utiliza, né, Frederico? De fato, a gente não estava. A gente confiava, a gente tem uma confiança Maravilha. de que iria. E a gente tem lojas hoje como Miasg, Boticário, eu até anotei algumas, mas eu acho que Renata e Rodrigo podem. Mercado Now, 24 horas. A gente tem um único supermercado integrado ao mall. E ele já nasceu, aquele mall, aquele supermercado, com aquela via que você vai lá do Parque Paraíba, você tem condição de enxergar lá e ir até lá. Aquilo estava no projeto. Legal. Desde o início. Aquilo estava no rascunho inicial nosso. Meu, de Renata, de Rodrigo, de Márcio, de Rodrigo Farias. Uhum. Né? Então, aquilo funcionando, a gente olha assim, cara, como é legal isso. Como é legal você tirar do papel Dá isso. um orgulho, né? Um orgulho de ver aquilo acontecer. Então, aí o mercado lá, o Johnny Rockets, que é uma hamburgueria formidável. Né? Aí nós temos Via Mia, Avatim, Casa da Cidadania, Casa do Estudante, né? Casa da Cidadania bateu. Nós temos banco, nós temos o espaço infantil, a Enjoy, que é o espaço infantil do Paraíba Mall. Né, que é um espaço incrível, né, um IAS que se expandiu, casa lotérica, aí você vai, loja de tênis, de esporte, a própria... A gente tem a Mormai. A Mormai, que é uma loja de esporte também. Lá embaixo. Né, quer dizer, são muitas lojas, a loja que vende, uma loja que vende queijo de Minas, né? Sim, a casa de queijo. A gente tem um wine bar também. Que um wine bar. Quer dizer, uma loja um self-service. Tem um salão, né? Salão de beleza. Temos o temos a barbearia do Diogo, que é um sucesso desde o início e também expandiu. E nós temos o salão, a Bessie, que é uma franquia, que é um salão feminino. Então, assim, a gente trouxe marcas boas, marcas que não estavam em outros lugares, e também algumas que estavam, por exemplo, Boticário. O que nós não fizemos foi procurar essas marcas e ir em busca de inovação. Né? Uhum. E esse ano vai ser um ano estamos trocando o piso da praça de alimentação, por exemplo. Uma coisa que eu queria dizer no final. Nós estamos, para o conforto do nosso cliente, trocando esse piso. Nós vamos fazer toda a parte externa da calçada. Nós já temos um projeto disso. Nós estamos com um cuidado muito grande em manter aquilo que a gente tinha e melhorar o que nós temos. Perfeito. A expansão ela vem na sequência, está pronta para vir a qualquer momento, mas, antes de tudo, qualidade, prestação de serviço, ambiente acolhedor, um lugar limpo, cheiroso, né, que trate bem os seus resíduos de lixo, importantíssimo. Né, de tudo, que use a água de forma responsável, que reuse onde tem de reusar, e use a água da chuva. A gente sempre teve esse olhar
um pouco em tudo isso. Então, nós temos de fazer isso acontecer. E nós não nos vendemos assim. Não é isso que nós... Esse é o meu dever de casa. Meu Sim. compromisso ambiental é o meu dever de casa. Sim. Tenho que dizer que eu sou melhor do que quem quer que seja, porque Sim. eu faço o meu dever de casa. Não é isso? E acreditamos muito nesse mall, no futuro dele, porque ele não é algo estático. Nós estamos o tempo todo nos reinventando, buscando a melhoria a partir da crítica de nós mesmos. E da experiência dos clientes também, né? Isso, buscar coisa fora. Buscar coisa nova fora. Fora não quer dizer que seja no exterior. Fora quer dizer que seja, pode ser lá em Pocinhos, no Cariri. Exato. A nossa inspiração, que nós Pocinhos. queremos usar em Serra Branca, em Por isso que eu olhei para você. na minha cabaceira ancestral, né? Soledade. Então, é essa busca da identidade. O mall sempre é um lugar de compra, mas um lugar de experiência, de serviço e com identidade, com regionalismo. Maravilha. Né? Então, acreditamos muito nesse mall para o futuro, falar sobre isso e falar para empreendedores, para a gente que quer empreender, Exato. tentar trazer um pouquinho das nossas dores, porque nós somos humanos, não somos super-homens. Você só empreende, ninguém tem um dinheiro numa caixa que vai gastar lá. Você empreende acreditando, expondo o seu capital, mas também pegando em banco. Uhum. Então, para fazer um mall como esse, você tem que ir lá, bater na porta dos bancos, ter relacionamento com o banco, Isso. ter a paciência do gerente, né? Ter a paciência do fornecedor na obra ali para segurar. Então, todas essas dores e esse processo nós passamos, mas com muita serenidade. Não a serenidade irresponsável, mas a serenidade consciente, entendeu, Mari? Maravilha. Então, lhe parabenizar demais, Maravilha. agradecer essa oportunidade e tantas vezes quanto você nos convidar, a gente vai estar aqui tentando contribuir de alguma forma. E o inverso é extremamente verdadeiro. Eu dentro lá do Paraíba Mall, mostrando, enfim, que venham essas próximas parcerias. Eu agradeço mais uma vez a cada um de vocês por acreditarem. Agradeço por fazerem isso aqui mais vivo, né? Nos outros episódios, todo mundo já está acostumado, a gente tem as canequinhas, hoje a gente tem café, The Coffee, tem loja nova. E o café não esfriou, ele está aqui ainda. Só The Coffee faz isso. Mas enfim, e fica essa mensagem, essa aula de empreendedorismo, comercial, marketing, vendas, a mensagem do não temereis, porque dá tudo certo no final. Olha aí a história do Paraíba Mall. Se não deu certo, porque não chegou ao fim. Né? Exatamente. Tem outra dele. Qual é a frase? Meu Deus. Parece que o não Tem até temereis. figurinha. Eu dou por visto os grupos desse Paraíba Mall. Já Que tá é aqui isso? bombando, viu? É? Em tempo real. Porque Aqui. estão mandando foto, né? Tá bom. Frederico tá não bom. perde, não. A gente chama ele também de retratista, porque ele com esse celular dele é um perigo. E menino. Tudo ele fotografa, tudo é inspiração. Então, assim, é o retratista do grupo. Menino. Além do empreendedor, do CEO do Paraíba Mall, a gente ainda chama ele de retratista. Não, então vamos ver aí nas redes sociais o que vem por aí. Porque eu tenho tempo, né? De repercussão. Parece que tem. Gente, obrigada pela audiência, por você que está assistindo, que ficou aqui até o final. Foi uma conversa muito gostosa sobre empreendedorismo, sobre tudo, sobre a história do Paraíba Mall, que vem a expansão, quem sabe 2027, 2028, não sabemos, fica o spoiler, que vem a programação de São João, de Copa e de férias, que o Rodrigo está tanto se empenhando com a equipe dele, enfim, que vem as novidades comerciais também do Paraíba Mall, né? Eu deixo meu muito obrigada mais uma vez. Você vê os recortes desse episódio ao longo do mês no Instagram, @meio de propaganda. Obrigada à Loja Ive aqui. Obrigada também a The Coffee mais uma vez. Até o próximo mês. Tchau!